em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 311. Eu sou Rafael Arinelli e o ator é um viajante das almas. Eu sou a Bia Silveira e a Fernanda Montenegro foi injustiçada pela academia. Eu sou Vitor Búrigo e a minha frase é parecida porque eu nunca vou superar que a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz da Fernanda Montenegro. É verdade, isso foi um trauma na vida de todo brasileiro. O pior de tudo é que a culpa foi do Harvey Weinstein, né? Se pra pensar. É verdade. Exatamente, descobrimos isso depois. É verdade. Eu sou Daniel Cury e o último podcast de biografia que a gente fez aqui foi da Meryl Streep. Hoje a gente vai falar de uma atriz melhor que a Meryl Streep. Olha aí! Aliás, Meryl Streep concorreu com a Fernanda Montenegro naquele ano. Sim, sim. Também não ganhou, então... É verdade. Se fosse pra ela, a gente até estaria menos triste, né? Se fosse ela, Kate Blanchett, a gente falaria, tá bom, vai, pelo menos. Qualquer uma daquela categoria tava ok, menos a Gwyneth Paltrow, mas tudo bem. Sim. Sensacional, muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast 311 para bater um papo biográfico, né? Vamos aqui bater um papo sobre vida e obra da atriz brasileira Fernanda Montenegro. Essa que é, talvez, aí a atriz, né, mais relevante que a gente tem aí no mercado nacional, tanto na parte de cinema quanto de televisão. A gente vai falar aqui sobre a carreira dela, sobre a história dela. Vamos discutir um pouco, né, como que ela se fez dentro dessa carreira de atriz, que é uma carreira tão complicada, né, principalmente ela que nasceu lá em 1929, né, que passou por ditadura e tal. Então a gente vai ter muita coisa para falar aqui sobre Fernanda Montenegro. E para bater esse papo, trouxemos aqui Bia Silveira, que veio lá do Expressário, né? O Expressário, que é um espaço que tem 1 milhão de podcasts que eles lançam. Sim. Bia, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda ao Cinemação e conta um pouco pra gente do seu projeto, né? O que é o Expressário, quais podcasts dos 1 milhão que você participa. Então, o Expressário, ele é um site que a gente tem 3 podcasts dele no momento, né? Um tá meio que desativado, assim, que é o Acorde Café. Mas ele é tocado pelo meu parceiro Rafael e eu. Ele tem o Expresso Café, que eu participo de vez em quando, e eu tenho o Café Seletor, que a gente pega biografias, né, de pessoas reais, e daí a gente no final seleciona essas pessoas para uma casa de Hogwarts. Depois a gente vai precisar definir uma pra Fernanda Montenegro, então. Sim, pode crer. Bora, e para acessar o site expressário.com.br. Isso, expressário.com.br. Aí nos agregadores você pode achar como Expresso Café, que eles saem no mesmo feed. E agora o Café Seletor também tem um feed próprio, né? Ah, legal. Que é Café Seletor. Legal, tá show em de vários bola. agregadores aí, Spotify, etc. Demais, Bia. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu também queria agradecer aqui a presença do Vitor, que veio lá daquele outro espaço, que não é um espaço concorrente, é um espaço agregador, que é o YouTube, né? O Vitor é o youtuber que tem aí o Cine Vitor, né, Vitão? É verdade, Cine Vitor completou 6 anos esse ano. Caraca, já? 6 anos fazendo muito vídeo de entrevista, né, Meu foco é fazer entrevistas dos filmes, principalmente os brasileiros. E claro, quando vem algum gringo pra cá, essa coisa de tapete vermelho ou de junket a gente faz também, mas muito mais filme brasileiro. E eu agradeço o convite também, ainda mais falar de Fernanda Montenegro, que eu tive o prazer de entrevistá-la ano passado. A realização de um sonho, acho que era um dos nomes que eu mais queria entrevistar, e eu consegui na Mostra de São Paulo, e foi muita emoção.
Então, tô muito feliz de estar aqui também. Bom, hoje o papo vai ser então sobre Fernanda Montenegro. Temos aqui a volta, né, do Daniel Cury depois de um longo e tenebroso inverno europeu. Depois de usar cachecol e gorro. Pois é, voltou pro calor, né, Dani? Esse calor. O verão tá acabando também, né? Amanhã acaba, então. Cheguei aqui, quase mofei, né? Porque tá chovendo nesse lugar, que pelo amor de Deus. Todo dia cai 300 litros de chuva. Né? Muito bem, vamos bater então esse papo sensacional sobre Fernanda Montenegro logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Pois bem, meus amigos, se durante 2 semanas eu fiz aqui o Repercussão sozinho, dessa vez estou acompanhado. Ele voltou, o Daniel Cury está entre nós. Oi, cheguei. Nem bati na porta, já fui entrando porque, né? Pois é. O Dani voltou de viagem, tá babando aí pra ler e-mails, comentários de podcasts que ele nem participou, ele vai poder ler e já comentar alguma coisa, não é isso, Dani? Não, mas eu sei de tudo. Já cheguei, já vi Capitã Marvel, já ouvi o podcast, já tô ótimo. Por dentro de tudo. É isso aí. Dan, então, assim, só pra gente relembrar pro pessoal, né, quem quiser mandar seus comentários aqui pro Cinemação, basta mandar um e-mail para contato@cinemação.com, né, um jeito fácil, simples, direto de você mandar um comentário grande aqui pra gente, ou também você pode entrar no nosso site, no cinemação.com, e dentro do post desse podcast tem lá a área de comentários. Muita gente deixa comentário lá na área de comentários, então você pode entrar lá, deixar seu comentário, ou ainda entrar e colocar lá uma setinha para cima, uma setinha para baixo nos comentários dos amiguinhos lá, porque daí nisso você vai dizendo quais dos comentários você mais gostou, qual você menos gostou. Esse comentário ganha relevância e sobe, né? Ele fica mais para cima ou mais para baixo e tal. Então é muito legal que você interaja. Lembrando sempre que o comentário é uma forma da gente estender a discussão do podcast, né? Então a gente começa a discussão aqui e é através do seu comentário que a gente vai continuar discutindo aquilo que a gente começou no podcast. Então manda seu comentário para o nosso e-mail contato@cinemação ou vai lá e visita o nosso site no cinemação.com. Lembrando que não importa em que país você está, não importa se está frio, se está calor, não importa nada. Você pode fazer parte do grupo do Facebook e do grupo do WhatsApp do Cinemação, que são o Cinemação Premiere. Você vai conhecer um monte de gente legal, vai bater papo, trocar ideia, é super divertido. E se você quer fazer parte desse grupo, receber todo ano um presente exclusivo do Cinemação, seja uma revistinha, um caderninho, cada ano é uma coisa, a gente cria uma coisa nova, e ainda quiser a possibilidade de divulgar produtos e serviços seus no podcast, dependendo de valores, dependendo de quais são esses produtos e serviços, você pode contribuir com o Cinemação. É só entrar lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no topo da página do cinemação.com e escolher a plataforma que for melhor para você, o valor que couber melhor no seu bolso. A partir de R$1 ou $1, dependendo da plataforma, você vira um patrão, uma patroa do Cinemação. Então entra lá, seja um patrão, seja uma patroa e faça parte do grupo, entre em contato com todo mundo, torne a sua vida mais animada no dia a dia. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, eu dessa vez vou ler um comentário curto, porque eu preciso descansar um pouco minha voz, afinal de contas foram 2 repercussões que eu fiz sozinho. Eu vou deixar um comentário grande pro Daniel. Afinal de contas, o Daniel precisa voltar a trabalhar, porque essa vida mole aí de viagem acabou. Então é o seguinte, ó, tem um comentário muito legal que a gente recebeu lá no Instagram, no episódio lá sobre Lei Rouanet e produção audiovisual, e quem mandou foi o Rodrigo Avalanche. E ele escreveu o seguinte: achei sensacional, adoro quando o podcast é sobre temas que tem base o audiovisual, mas também faz parte do nosso desenvolvimento social. Parabéns. É isso aí, esse foi um podcast importante que a gente fez aqui, explicando o que é a Lei Rouanet, explicando como é feita a produção audiovisual no Brasil. Foi um podcast, acima de tudo, importante socialmente, né? Pra gente aprender e parar de falar bobagem em rede social. Foi demais. E já que vocês querem coisa importante socialmente, eu tenho aqui um comentário que é, na verdade, uma verdadeira aula da Laís Tavares, que comentou no podcast 310 sobre Capitã Marvel, que mandou um e-mail pra gente e ela falou uma coisa muito legal. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Sobre o filme,
Capitã Marvel, hein? Eu achei fraco, pobre visualmente e mecânico nos diálogos e nas ações. Não consegui me importar com muitos dos personagens, ponto que acho mais importante. Ainda assim, como representação da mulher no cinema, eu gostei muito da Capitã. E aproveitando as comparações que vocês fizeram com Mulher Maravilha, eu acho incrível que elas são diferentes e nem por isso uma é representação melhor que a outra. A Capitã Marvel me pareceu uma mulher que pouco se afeta com a opinião alheia, não tem interesse amoroso no filme, é sarcástica, ácida, usa roupas confortáveis e pouca maquiagem, desafiando o padrão da figura feminina estabelecido por muitos diretores homens. A Mulher Maravilha do cinema é mais doce, mais amável, mais feminina. Ela decide ter um relacionamento amoroso e continua sendo determinada em seu propósito e tomando as próprias decisões. O fato de ambas as visões serem diferentes é maravilhoso, porque, ao meu ver, o feminismo é sobre o direito de poder de escolha da mulher como forma de se chegar à igualdade. E o fato de surgirem mais representações de heroínas permite que elas sejam vistas cada vez mais em sua individualidade, tal como personagens masculinos são. Traçando paralelos, a Capitã mostra que não precisa se comportar para agradar ou se provar para ninguém. E que mulher já não foi cobrada para cuidar mais da aparência, para casar antes de ficar pra titia, criticada por ser desbocada e afins. Ou ainda ter que se provar no trabalho porque automaticamente te julgam incapaz. A Mulher Maravilha mostra que uma mulher não precisa ou não deveria ser obrigada a escolher entre ser bem-sucedida no que se propõe ou ter um relacionamento. A mulher de sucesso já foi muito representada como alguém forte, porém sozinha, enquanto o homem de sucesso pode ter tudo, não precisa perder uma coisa para ter outra. É comum que a sociedade questione, por exemplo, se uma mulher dá conta de trabalhar e cuidar de casa ou filhos, e não questionar os homens da mesma forma. Enfim, acho que são heroínas diferentes como nós mulheres somos umas das outras, porém igualmente independentes, bem resolvidas e poderosas. Ótimas figuras fictícias para as meninas se espelharem na vida real. No final de tudo, é sobre a mulher poder ser e fazer o que ela quiser. Vale lembrar que para 2020 estão previstos Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, Viúva Negra e Mulan. Um abraço, Laís. Sensacional, uma aula da Laís sobre mulher, lugar da mulher e a representatividade do filme como Capitã Marvel, sem mais. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Arlete Pinheiro Esteves da Silva Torres. Esse é o nome real de Fernanda Montenegro, que, confesso, só de saber isso já foi uma explosão na minha cabeça. Aquela senhora super talentosa não se chama Fernanda Montenegro. Olha só. Ela não se chama Fernanda, ela não tem o sobrenome Montenegro, né? Pois é. Ela foi casada com o Fernando e tem uma filha, Fernanda. Exatamente. Sim. Mas ela mesmo não é Fernanda. Então isso já foi um choque. E é muito comum, né? Principalmente esses atores que fizeram carreira, né? Começaram carreira em 1950 ali e tal. Eles usavam realmente homônimos e tal, né? Criavam esses nomes artísticos. Hoje a gente ainda tem, mas é uma coisa um pouco menos... Tipo, não é que nem ela, que é Arlete Pinheiro Esteves da Silva Torres. E o nome artístico é Fernanda
Fernanda Montenegro. Hoje, por exemplo, se fosse o Daniel Cury, se ele quisesse colocar um nome artístico, seria Daniel Brilhante, por exemplo. Nossa. Não, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Fiuk. Exatamente. Tipo, não, a gente tem o Fiuk, por exemplo. Fiuk, eu acho que seja. Mas você sabia uma curiosidade totalmente aleatória e sem nada a ver com esse podcast? O Alok realmente se chama Alok. Sim, com certeza. Eu super fui procurar sobre isso, porque eu fiquei muito curiosa e eu fiquei muito surpresa do nome dele ser Alok. Tipo, a mesma coisa com a Madonna. Eu fui procurar o nome dela e a Madonna. Caraca, olha aí. Nossa, da Madonna é Madonna? Eu não sabia. Nossa. Então, olha que legal. Mas o louco é, tipo, o criativo é você ter um nome artístico que ninguém duvida, né? Porque uma coisa que, tipo, meu nome é um nome esquisito. Aí você fala, é nome artístico. Uhum. Agora, Fernanda Montenegro, você não fala assim, seu nome não é Fernanda. Tipo, exatamente. A Anitta é Larissa também. Verdade, a Anitta não é a Anitta. Mas também é um nome que você fala, eu acho que você não duvida, né? Você acha que uma pessoa pode se chamar Anitta, então tá tudo bem. Agora deve ter várias Anitas, então. Então. Verdade. Agora, a Fernanda, né, ela nasceu no dia 16 de outubro de 1929 e hoje ela tem 89 anos. E hoje é ela que é o nosso objeto de estudo aqui nesse podcast. O objeto de estudo, na verdade, assim, a gente vai, né, se debruçar aqui na carreira e na vida dela para tentar entender um pouco sobre quem é essa atriz, né, dentro do nosso mundo cinematográfico aqui. A atriz que talvez tenha chegado no patamar mais alto, né, porque ela foi a única atriz brasileira que esteve presente ali para concorrer a uma estatueta do Oscar, que é a premiação cinematográfica mais famosa e maior do mundo e tal, e ela esteve lá. E aí, vamos voltar então para trás, né, falar um pouco da história da Arlete Pinheiro Esteves da Silva Torres, né, que nasceu perto de Cascadura, que é um subúrbio no Rio. A mãe dela era dona de casa e o pai era um excelente operário com estudos de mecânica. O pai era um homem super sensível, carinhoso, e ele exerceu uma grande influência tanto na vida da Fernanda Montenegro quanto das suas duas irmãs. A Fernanda teve, né, duas irmãs. A Fernanda é a mais velha, ela teve a irmã do meio, que ainda é viva e que se chama Aida, e aí ela teve uma irmã mais nova, que é a Áurea, que faleceu alguns anos atrás. Então não sei se vocês perceberam, mas era Arlete, Aida e Áurea. Olha aí. Tudo com A. Bonito, eu acho legal isso. Criativo. O avô materno da Fernanda era o Pietro Nildo, e a quem a atriz acabou não conhecendo, né? Mas ele construiu, junto com outros imigrantes, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a Fernanda acabou crescendo em um ambiente familiar muito feliz, de muita união, e ela frequentou os colégios públicos, né? E também ela ia ao sítio dos seus avós em Jacarepaguá. Então ela sempre teve um ambiente muito familiar, uma atriz que acabou crescendo nesse ambiente e ela teve uma base familiar muito forte durante todo o seu período de infância ali e pré-adolescência. Só que ela acabou com seus 14, 15 anos ali, ainda estava no colégio, e ela acabou se inscrevendo num concurso como locutora na Rádio Ministério da Educação e Cultura, a Rádio MEC, né? E o nome desse curso aí que ela acabou passando, que estava ali na rádio e tal, chamava Teatro da Mocidade. E ele era voltado justamente para despertar nos jovens a questão do radialismo. Eles queriam procurar novos talentos ali e tal pro radialismo. Então a Fernanda acabou se tornando uma radialista e esse foi o primeiro emprego dela. Apesar de ser um emprego, né, e ela tá ali com seus 14, 15 anos, não era um emprego exatamente remunerado. Tipo, eles não pagavam sempre, tinha uma coisa muito mais voltada para estudo, para educação, para despertar novos talentos e tal. Então ela não era remunerada por isso. Ou seja, as coisas não mudaram muito até hoje. Estagiário continua sendo assim, até estagiário, não ganha muito e tal. Não, e o rádio tá virando podcast, né? Ou seja... também tem isso também, né? Estamos aqui também. Estamos aqui. A Rádio MEC, né, na qual a Fernanda era a locutora, ficava do lado da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, que por acaso era onde também funcionava um grupo de teatro amador dos alunos da faculdade. A Fernanda, então, ela passou a integrar
o grupo de teatro e ela começou a participar ali de algumas peças. A primeira peça que ela participou se chamava Nuestra Natasha e ela interpretou uma personagem que se chamava Cassona. E aí, com a desenvoltura dela nos palcos e tal, o professor começou a levar ela para participar de outros grupos de teatro, para começar a participar de outras peças e tal, e ela acabou indo ter algumas atividades também no teatro ginástico, né? Então, assim, ela frequentava os dois mundos, ela estava ali na parte do rádio, mas ela também começou a pisar nos palcos através do teatro. E esse interesse dela pela interpretação era algo que começou a despertar a atenção dela, ela começou a gostar muito disso, e aí ela começou a se tornar uma radioatriz. Para quem não sabe, né, nessa época era muito comum também as radionovelas e tal, né? E aí a Fernanda, ela começa a fazer esse papel de atriz nas rádios. E aí ela participa de uma obra, na época era do Cláudio Fornari, que era um grande autor, né, na época, escrevia muitas radionovelas e tal, e ela participou de uma radionovela chamada Sim, a Moça Chorou, no qual ela fazia o papel da Manuela. E aí, dentro disso, né, dentro desse ambiente de interpretação de rádio e tal, ela passou também a lecionar português para estrangeiros, porque ela precisava ganhar dinheiro. Afinal de contas, como a gente falou aqui, né, o trabalho na rádio nem sempre era remunerado, então ela precisava de alguma forma ganhar dinheiro com isso. Então a Fernanda, ela conseguia equilibrar essas duas coisas. Ela precisava dar aula, interpretava na rádio, interpretava nos teatros e tal. Eu acho muito interessante quando a gente para olhar a vida de uma artista como a Fernanda Montenegro, como que a arte é introduzida na vida dessas pessoas, né? A gente já falou aqui de Jim Carrey, da Meryl Streep e tal. Eu acho muito, muito incrível como a arte, ela entra na vida dessas pessoas de uma forma muito natural e cedo, né? Assim, é uma coisa que acaba, né, levando as pessoas pro resto da vida. E é uma coisa que, assim, quem é artista, bem que é meio estranho falar artista mesmo, tem artista de todos os tipos, mas quem é, enfim, geralmente essas biografias a gente vê que a pessoa não sabe fazer outra coisa. Ela não consegue se ver em outro lugar. É um negócio quase que gruda na pessoa e que você não consegue... Porque tem muita gente que fala assim, eu adoro, sei lá, por exemplo, eu posso ser um ator, que adoro ser ator, mas eu falo, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Daí eu vou lá e, sei lá, viro qualquer coisa, faço uma faculdade de outra qualquer coisa assim, tipo ciências contábeis, vou fazer contabilidade num escritório, e aí de vez em quando eu faço uma peça. Mas para a galera que consegue com espaços muito grandes depois de uma carreira muito tempo dedicada a isso, geralmente, claro que existem histórias e histórias, mas geralmente de alguém que não sabe fazer outra coisa, não tem uma vocação nata, né? Nem pensa em outra coisa, é isso, eu vou fazer isso aqui, vou atuar, e daí a pessoa dá um jeito. Exatamente. Começa muito cedo, né? Exatamente. Começa muito cedo e fala, é isso aqui mesmo, vamos aí. E a pessoa nem pensa, nem cogita a ideia de outra coisa, né? E ela fala já vi várias entrevistas dela que ela fala, né, ser ator é uma coisa que transcende, é uma coisa quase que, ela não sei se ela usou o termo espiritual, mas é uma coisa que vai além, né? Porque, enfim, faz parte do que é usar o corpo como continente, né? Que seja exatamente. Como algo que vai ter só um conteúdo o tempo inteiro. Vai ter outros conteúdos. E quem começa cedo também ela tem a oportunidade de passar por várias áreas, né? Ela começa na rádio, tem alguma coisa na família já que leva a ficar mais perto das artes também, então tem a oportunidade de conhecer várias áreas e aí vai se dedicando e vai escolhendo qual caminho quer seguir, né? Até se transformar num grande nome. E é interessante, porque nessa época que ela tá na rádio e ela também tá dando aula e tal, ela ainda usava o nome dela, né? Arlete. Só que daí ela iniciou a carreira dela no ano de 1950, uma peça que se chamava Alegres Canções nas Montanhas. E foi lá que ela conheceu o marido dela, o Fernando Torres. E aí ela acabou sendo contratada pela recém-criada TV Tupi, no Rio de Janeiro, em 1951. E aí quando ela chegou na TV Tupi, ela estava usando ainda seu nome como Arlete, né? E aí a TV chegou para ela e falou assim, olha, a gente acha que seu nome é muito comum para uma atriz, então não tem como você mudar o nome, escolher um nome que seja mais forte, mais chamativo e tal. E daí ela pensou, bom, eu acho que um nome moderno, um nome chamativo é Fernanda.
ela acabou abraçando o nome de Fernanda Montenegro. Mas né? quando ela conheceu o Fernando Torres, ela já tinha o nome Fernanda Montenegro, e tem uma anedota até conhecida, né, da história dela, que foi próximo do casamento que ele foi descobrir que o nome dela era Arlete, né? E aí ele ficou muito puto, assim, diz que ele ficou tipo, porra, como assim? Seu nome não é Fernando, eu tô te chamando de Fernando o tempo inteiro. E devia ter até uma coisa do tipo, ela é Fernando, ele é o Fernando, né, e tal. Aí dizem que ele ficou muito puto, e dizem que quando ela, né, enfim, eles foram ter uma filha, ele falou, né, a Fernanda Torres, aí ele falou assim, ela vai se chamar Fernanda, porque alguém tem que chamar Fernanda nessa família. Tipo, deve ter sido muito engraçado, porque imagina, você conhece a pessoa, qual é o seu nome? Fernanda, e aí você chama de Fernanda, e aí você vai casar com ela, você descobre que ela tem outro nome? Porra. É sacanagem. Mas será que isso é uma coisa da vida dela, assim, pra alguém chama ela de Arlete hoje em dia, será? Pelo que eu entendo, não. Difícil. É difícil. Não, né? Pelo que assim, é o nome dela hoje. O nome dela agora é Fernanda. É só o que tá na certidão de nascimento, né? Nos documentos, mas provavelmente, pelo que eu vi, de tudo que eu vi dela, ninguém chama ela de Fernanda. Se gritar perto dela, ela nem olha, né? Se grita assim, Arlete. Deve ser. Tanto que acho que nem o marido dela chamava, né? Ele falou isso um tempo atrás. Nem ele chamava ela pelo nome de nascimento. Olha, perguntada por que a escolha do pseudônimo Fernanda Montenegro, ela disse que tirou do século XIX dos livros como O Conde de Monte Cristo e das Fernandas dos romances franceses. Ela achava um nome muito poderoso. Ah, pessoa culta, né? Então, ela é muito culta. Não, é verdade, o Montenegro com o Monte Cristo. E aí ela falou que na rádio ela usava, o nome que ela usava era Arlete Pinheiro. E aí, quando ela mudou pra Fernanda Montenegro, quando ela começou, né, a entrar ali na TV Tupi e tal, ficou essa esquizofrenia, né? Pô, é Arlete, Fernanda Montenegro, qual que é o nome e tal? Então ela meio que Arlete fez... Pinheiro também é um nome bonito, né? Funcionaria, eu acho. Hoje em dia é muito menos comum do que Fernanda, né? Exato. Sim, mas eu acho que Arlete na época devia ser o nome mais comum. Arlete antiga é a Fernanda de hoje. Exatamente. Então, acho que mas talvez até ela seja um desses motivos de ter popularizado o nome Fernanda, né? Sim, pode ser. Mas como foi falado aqui, essa coisa do nome, nessa época eles mudavam muito os nomes, né? Não usavam os nomes deles mesmo. Então, hoje em dia eu não sei se tem muito isso. A Fernanda, ela acabou se casando com Fernando Torres, até por isso, né? Hoje o nome dela é Arlete Pinheiro Esteves da Silva Torres. O Torres veio justamente do Fernando Torres. Ela casou com ele em 1953. Ela tinha 23 anos e ele tinha 26 anos. Aí o casal, tem uma história ali do casal muito interessante, que é a seguinte: eles tentaram ter filhos várias vezes e não conseguiu, ela não conseguia engravidar. Então ela teve que fazer um tratamento de fertilização e ela acabou depois tendo 2 filhos, né? Em 1962 nasceu o hoje diretor, né, Cláudio Torres, e em 1965 deu à luz para a atriz Fernanda Torres, que é uma atriz que fez aí durante muito tempo Os Normais, né? Para quem não lembra dela. Sim, assim, é excelente também. Excelente. A família toda, né? A família toda são muito bons. E é interessante que ela, tendo que fazer o tratamento de fertilização e tal, nessa época, ela teve 2 gravidezes muito complicadas, né? Foram muito difíceis. Então ela precisou se afastar da carreira, ela teve que ficar em repouso e tal. Foi um momento complicado para ela, de questão de saúde e tal, que realmente acabou, né, trazendo essa dificuldade para ela. Mas antes disso, até antes dos filhos nascerem, ela já tinha feito a estreia dela em radionovela, já tinha trabalhado com teatro, já tinha sido radialista e ela também já tinha estreado no cinema, porque ela tinha feito em 1955, o primeiro filme que ela fez foi como uma dubladora em Mãos Sangrentas. Depois ela foi trabalhar como atriz quando ela estreou em A Falecida. Interessante da gente ver que com menos de 30 anos, né, ela já tinha passado por várias áreas ali e tudo isso foi dando escopo para ela, né, para ela crescer como atriz mesmo, porque uma das características que a gente vê hoje na Fernanda Montenegro é justamente essa versatilidade, como ela é fluida, né, nos papéis que ela interpreta, né. Temos uma profissão extraordinária, tenho certeza que para nós é a maior profissão deste mundo. Não é? Podemos não ser prioritários, não temos uma profissão prioritária, mas nós temos uma profissão libertária.
E é legal também, você falou do A Falecida. O A Falecida já era baseado numa peça do Nelson Rodrigues. E ela foi, enfim, amiga do Nelson Rodrigues, né? Tem até aquela história que ela ficava ligando pro Nelson Rodrigues, cobrando, porque ele ficava de produzir as peças, né? Pra companhia teatral que ela tava e tal. E ela que ligava. E aí diz que ele meio que mentiu o nome. Falou, não, aqui é sei lá quem. Acho que o Nestor, não sei se era... Ele mentia o nome, não falava que era ele, porque ele sabia que ela tava ligando pra cobrar ele de escrever os textos e tal, né? E no fim das contas, ela fez Ela fez Em Família, fez Pecado Mortal e Minha Namorada em sequência, né? Mas saiu um filme recente, né, do Beijo no Asfalto, que ela fez também agora com o Murilo Benício agora em 2018, mas a peça, de certa forma, foi basicamente escrita para ela. Imagina, uma das maiores peças da história do teatro brasileiro, foi feita para que ela fizesse a peça, e ela fez a peça O Beijo no Asfalto. Obviamente o filme saiu mais só agora recentemente, né? Foi ter um filme. Mas a peça é muito famosa, eu já vi, já foi encenada muitas e muitas vezes, e ela foi feita pelo Nelson Rodrigues, basicamente para a companhia dela, para ela atuar e tal. Então é muito legal como que ela também, nisso ela estava escrevendo a história, né, do teatro nacional, né? Sim. Ela que viria a ser uma das maiores atrizes, junto com praticamente o maior nome do teatro brasileiro, né? Eu acho que o Nelson Rodrigues é um dos principais nomes aí de quem escrevia peças e também acabou influenciando o cinema também com muitas obras adaptadas e tudo mais, né? E eu acho que essa peça, O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, foi dirigida pelo marido dela, né? Pelo Fernando. Eu acho que eles ficaram um tempo também em cartaz, tudo em família. Sim. Ela sendo a protagonista e o marido dirigindo. E é legal pensar nessas coisas. Ela fez muita coisa em família, né? Ela fala muito disso, dela conviveu com o fim de uma geração de uma atriz que, enfim, que era um pouco mais velha que ela, tal, que ela conheceu, e depois a geração basicamente dela e da Bibi Ferreira, que também é outro monstro do teatro, e ela fala que essa galera toda estava toda junta, produzindo teatro, e nessa efervescência, né, que o Brasil foi principalmente acho que nesse período pré-ditadura e durante a ditadura também, com todas as dificuldades, né, enfrentando todas as dificuldades de ter que cancelar a peça. Eles sofreram ataques, né, até ela e o Fernando Torres sofreram uma tentativa de ataque por conta das peças que eles faziam e tal. E é muito interessante isso, tipo, como que ela se transformou na atriz que ela é hoje, justamente porque ela viveu uma efervescência cultural absurda, com gente dos mais alto calibre, Paulo Altran e nomes gigantescos, né, da atuação. E junto com isso, acho que a gente também precisa entender que foi junto com também o auge da televisão, né? Sabe, época da ditadura, a televisão, a Globo a Tupi, depois a Globo, davam audiências absurdas, né? O Brasil inteiro parava pra ver as novelas, coisa que hoje não existe mais isso, né? Não tem. O Brasil não para mais pra ver uma novela. Eventualmente, aqui e ali tem uma que faz mais sucesso, tem a Favorita lá que fez, mas muito pouco comparado com o que era na época. E ela viveu essa coisa. Uma das cenas mais icônicas que dá pra lembrar é a Guerra dos Sexos, né? Que é aquela cena super... que eles fizeram a cena num único take, né? De um jogando coisa no outro, irritado, quase que tudo meio... não necessariamente no script, tinha muita coisa acho que tava meio... improviso, né? No improviso. E diz que eles terminaram, eles viraram e falaram assim, acho que a gente acabou de fazer uma cena histórica. Histórica, E fizeram mesmo, assim. E que é muito curioso, assim, eu tava pensando nisso agora, a gente... quando fala de audiovisual e de cinema e tal, a gente esquece bastante das novelas. Elas têm um certo preconceito. Eu acho que elas, assim, têm uma quantidade muito grande de novelas medíocres para algumas pontuais que são realmente grandes obras, mas eu acho que a grande questão aqui, assim, tipo, além do preconceito e da falta de valorização que a gente tem no Brasil em relação à novela, eu acho que também tem a dificuldade de você conseguir, né? Hoje talvez seja mais fácil, mas diferente de um filme que você vai lá e pega o filme, acha um DVD e hoje acha num streaming, a novela como que você faz? Tipo, quero ver Guerra dos Sexos agora, tem que esperar reprisar no Viva ou tenho que, né, como que eu faço pra rever? Algumas tem uns DVDs, uns boxes de DVDs, mas enfim, não é tão fácil assim, né? É muito louco isso. E as novelas acho que tiveram um papel muito importante também, principalmente na época da ditadura, mas depois também um tempo aí que a gente acompanhava a novela e também trazia questões sociais, campanhas. A Glória Pérez principalmente fazia muito isso, ainda faz, claro que com outra dimensão, com outros recursos também, não só mais na televisão, mas tivemos uma época de novelas muito boas que marcaram e também trouxeram
grandes artistas pro nosso conhecimento, que às vezes não tinha esse acesso ao cinema brasileiro, que era mais complicado também de assistir, mas a gente acabava conhecendo essas pessoas na TV para depois conhecer no cinema ou vice-versa. E o teatro, infelizmente, nunca alcançou grandes públicos. Tudo bem que na época, eu já vi também a Fernanda falando dessa questão de que hoje o teatro ele tá muito... Ela falou tem alguns monólogos, algumas peças muito pequenas, porque é muito mais difícil você fazer grandes peças, porque o público não vai tanto ao teatro hoje. Porque existem muito mais opções de entretenimento, né? Antes não tinha tanta, o pessoal ia mais. Mas mesmo assim, ele nunca alcançou uma grande massa, que nem a televisão, obviamente, né? E aí, realmente, era a oportunidade do ator também conquistar o estrelato, né? Assim, além de refinar a questão da atuação no teatro, que é onde você consegue esse refino, onde, né, ele consegue trabalhar mesmo profundamente, e na TV algo um pouco mais rápido. Enfim, se a gente pensar nessa questão, a televisão é o que dava o estrelato e a grana também, né? Que é importante. Acho que até hoje, né? Até hoje a gente vê muito ator que comenta, assim, nos bastidores que sim, faz TV ou faz alguma coisa e aceita fazer uma participação porque precisa ganhar o dinheiro. Porque o teatro não dá, o teatro tem um certo investimento que não dá um retorno. O cinema também tem o prazer de fazer cinema, que é muito diferente de fazer TV e teatro. Mas também, a gente tem vários atores, enfim. Tipo, acho que Irandir Santos é um dos grandes nomes do cinema brasileiro e é um cara que faz pouca TV. Mas quando faz TV também não é tão conhecido, porque ele não é um cara que é mega famoso, não tá em revista de fofoca ou site de fofoca, enfim. Ele é mais focado no cinema, mas também faz TV, porque tem que ganhar dinheiro de alguma maneira, e querendo ou não, a televisão tem um salário fixo ali, um contrato por obra que vai garantir aquele dinheiro no final do mês. E hoje ainda tem contrato só por obra, praticamente, né? Por novela. Hoje a maioria tem grandes nomes que não são mais contratados, né? Da Globo, Malu Mader, não é mais. É tudo contrato por obra, porque não vale mais a pena também segurar um ator muito tempo fazendo nada e gastar sem que ele fique anos fazendo nada, né? Então, acho que também tem uma redução de gastos. Mas, não, exatamente. Porque antes era ainda melhor pro ator, porque daí ele, sei lá, ficava 1 ano sem fazer novela, mas ganhando um salário da Globo. Né, por exemplo. Contrato tinha uma guerra de audiência muito grande, né? Também, vamos segurar esse ator para que a outra emissora não roube. Acho que a gente também pegou um momento dessa coisa do Ibope, no domingo, ou novelas também, quando a Record começa a fazer novela. Então, era também uma questão de segurar o ator na Globo para não deixar ele escapar para outra emissora. Depois que eles viram que não tinha mais como, e hoje a gente vê muito ator que foi para Record, voltou para Globo, então não tem mais essa também. Eles acabam contratando por obra mesmo, deixando livre para fazer série da Netflix ou de outros canais, enfim. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui no seguinte: a Fernanda Montenegro, ela tem esse simbolismo no Brasil de ser talvez a maior atriz que a gente já teve, mas ela se fez, né, no cinema, na TV e tal, em uma época muito interessante, né, porque quando a gente pensa em atrizes brasileiras, a gente vai falar de Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Regina Duarte, a própria Fernanda Marília Torres, Pera. Marília Pera, Marieta Severo, várias atrizes fantásticas que a gente teve. Mas na época que a Fernanda começou a sua carreira ali, a gente tem alguns símbolos femininos muito fortes, até porque ela fez a sua carreira em um momento muito conturbado, né, politicamente, socialmente, tal, que o mundo vivia, né? Então eu lembrando aqui, eu tava lembrando, por exemplo, da Audrey Hepburn, da Sophia Loren, da própria Leila Diniz, né, que é uma atriz brasileira também dessa época, a Jane Fonda, a atriz francesa, a Catherine Deneuve, a Grace Kelly. Então, assim, atrizes que romperam barreiras sociais, que levaram a discussão para outros pontos, né? E aí eu queria saber até de você, Bia, o que você acha dessa presença da Fernanda Montenegro como figura feminina dentro da questão da interpretação, né? Na questão da carreira como ator e tal. O fato dela ter construído uma carreira e dela ter ganhado esse corpo como uma atriz tão forte, né? Você acha que é uma coisa que realmente era da época e que talvez hoje em dia a gente, não sei, esteja perdendo um pouco o fôlego, ou a gente vive uma época hoje que talvez novas Fernandas Montenegros vão surgir aí? Bom, essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Assim, na minha concepção,
começa que não é exatamente o talento que faz o tamanho de um artista, né? Tem muito a ver com politicagem, com networking dela mesmo, com, sabe, são vários projetos que ela fez, algo que vocês já tinham falado mesmo antes, assim, ela começou ela participou de várias mídias diferentes, ela fez, tipo, projetos que deram certo, e assim, na indústria cinematográfica, um ator, ele não tem uma autonomia completa, né? Então ela vai formando esse networking, vai se posicionando entre outras pessoas, assim, entre diretores, entre produtores, etc. E ela cresce nesse sentido também. Então, existia uma época em que você fazer parte da Globo significava que você era hiper famoso. Assim, você era a pessoa, tipo assim, pra você ser uma pessoa famosa no Brasil, você precisava trabalhar pra Globo. Hoje em dia já não é mais assim, porque já existem outras mídias também, gente que nem tem TV em casa, nem assiste Globo, nem assiste nada disso. Então, acho que nesse sentido, nunca mais vai ter uma Fernanda Montenegro, porque vão ter outras pessoas, sabe? Com outras histórias e com outras trajetórias na carreira dela, sabe? E eu acho também injusto dizer, assim, diminuir outras atrizes que são muito boas também, porque elas não são uma unanimidade, sabe? Como a Fernanda Montenegro é, porque, assim, por que a Leandra Leal não é tão grande hoje em dia? Não é porque ela não tem talento, mas sim porque ela teve uma trajetória diferente na carreira dela. Porque, no caso, a Fernanda Montenegro, ela foi uma pioneira do que ela fez, né? Ela veio, assim, nos primórdios, antes mesmo de ter a TV, né? Ela fazia rádio, novela, ela fazia peça de teatro, e daí ela foi pra novela. Então, ela participou de todas essas mídias, ela estava em todos os lugares, né? Por um tempo. E hoje em dia, já existem tantas mídias, tantas coisas diferentes, que vai ser difícil ter alguma atriz, né? Cuja carreira dela passe por tantas coisas, por tantas mídias, por tantos projetos, assim, que são tão diferentes. Então, é difícil ter uma outra Fernanda Montenegro. Mas eu acho que é muito possível, sim, uma outra atriz, assim, no futuro vir a ser uma referência, né? Uma referência de uma puta atriz brasileira. Até porque a Fernanda Montenegro, aos seus 30, 40 anos, também não era, né? Ela veio a ser também depois de muito tempo. Depois ela, né, assim, entrar também no cinema, concorrer a um Oscar, a única mulher brasileira a fazer isso. Então, assim, vão ter outras, né? Em algum momento vai ter uma outra mulher brasileira que fez um filme tipo Pica das Galáxias que vai concorrer ao Oscar. Bom, fazendo só um disclaimer, né, pra você que ouviu aí a resposta da Bia, a Bia teve um problema técnico durante a gravação e perdemos ela aqui durante a gravação, acabou a energia lá e tal, então não estamos mais ouvindo a Bia não está aqui com a gente, mas a gente pediu pra Bia mandar alguns comentários aí e tal, durante a gravação a gente vai inserir aqui, ela também vai trazer um plano de detalhe pra vocês e tal, então fica tranquilo que a Bia ainda aparece por aqui, só que ela não vai falar tanto quanto a gente gostaria, porque ela não está mais aqui conosco durante a gravação, né? Mas dando continuidade aqui pro nosso papo sobre Fernanda Montenegro, queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o fato da Fernanda Montenegro ter criado essa carreira em uma época conturbada, né? A gente tá falando de, União Soviética, comunismo, problemas nos Estados Unidos, movimento hippie, tantas coisas aconteceram na década de 40, 50, 60, 70 ali, e a gente teve figuras femininas muito fortes também, né? No mercado cinematográfico e tal, mulheres que surgiram como figuras de beleza, mas figuras talentosas também e tal, então a gente teve um movimento muito forte das mulheres dentro do mercado cinematográfico. Vocês acham que o fato da Fernanda Montenegro ter se construído como atriz, como essa atriz tão poderosa que ela é, por ser um símbolo tão forte hoje no mercado cinematográfico, se deve também um pouco por esse cenário onde ela criou essa carreira dela? Eu acho que sim, acho que vem de uma época de muita guerrilha mesmo, de fazer as coisas, inclusive na ditadura, os textos tinham que passar por várias pessoas para ser aprovado, e acho que todas essas atrizes também vêm de uma época que realmente o que contava era o talento que era analisado. Como a gente falou aí no começo, a Fernanda e tantas outras atrizes vêm desde nova, a própria Bibi Ferreira, que começou no palco já, a Fernanda inclusive trabalhou com o pai dela, o Procópio Ferreira, então desde muito cedo elas eram muito envolvidas nas artes, né? Então o talento elas adquiriram com o tempo, mas com muito tempo de trabalho.
Era uma época que realmente elas eram valorizadas pelo trabalho, pela potência e pela força que elas tinham, ainda que fosse um mundo mais machista, talvez não, era, porque ainda é, mas acho que muito mais naquela época também, e elas tinham que ainda lutar ainda mais pelos direitos, na arte, do que também na vida pessoal delas, né? De mostrar o que elas eram e para que elas vieram no mundo além do trabalho profissional delas. Eu tenho nessa profissão 70 anos, eu gosto de dizer ofício. Para mim, cada personagem que eu faço, seja uma comédia leve, ou seja um texto mais transcendente, aquela escrita não são sinais ali determinando um sentimento. Não, na minha concepção e na concepção, acho que da maioria de nós, é um ser humano. Então você vai se multiplicando, você vai se introjetando, você vai se entupindo, e você tem um continente, né? Isso aqui é um continente. Mas o que você sonha, luta e integra como igual, como de carne e osso, como é que explica isso? E como é que você tem uma vocação que, se você não fizer aquilo, você não existe. Você é um marginal diante da vida. Eu vi, inclusive, uma declaração da Fernanda Montenegro que eu achei muito interessante, principalmente na época da ditadura, porque ela diz assim que na época da ditadura existia uma facilidade que eles sabiam quem era o inimigo, vamos dizer assim. Eles sabiam contra quem eles estavam ali batalhando. Então existia uma personificação, existia uma mentalidade ali que eles olhavam e falavam assim, bom, é isso daqui que a gente precisa combater. E ela falou que hoje em dia ela percebe que uma das dificuldades é justamente que a questão que precisa ser combatida hoje, ela está muito pulverizada. Então, assim, existe a internet, existem as pessoas que, tipo, às vezes ficam por trás, né, de um avatar e tal. Sim. Então, ficou mais complicado de combater. Então, ela falou assim, que não que aquela época foi mais fácil. Não, porque aquela época foi muito difícil. Ela até citou que hoje ela acha que a vida é mais fácil, é uma vida mais suave. Até as militâncias e tal são militâncias que conseguem ser combatidas de uma maneira mais fácil também. Mas mais ampla, né? Pela questão da internet também. Mas que ela percebe essa diferença, né? Como o combate, a luta pela cultura e tal, ela se modificou. E daí, vou trazer mais um trecho de uma entrevista que eu vi, em que ela disse que mais ou menos ali em 1950 e poucos, ou na verdade foi em 1960 e pouco, porque ela já estava grávida, inclusive da Fernanda Torres, com a gravidez dela de risco, ela precisava repousar e tal, e assume um governador novo no Rio. E aí o governador chama a classe artística para uma reunião. E ela, grávida, resolve ir, porque, o governador tá chamando, deve ser alguma coisa importante. Reúne todos os artistas numa sala, com o governador na frente dela, e o governador vira para os artistas e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, minha prioridade é educação, saúde, transporte público, não sei o que. Começa a colocar várias prioridades na frente da cultura. E ela diz que ela, barriguda, levanta naquela reunião e fala assim, governador, com todo o respeito, mas já que a gente não é a prioridade 1, não é prioridade 2, não é prioridade 3, não é prioridade 4, então o senhor nos chame quando nós formos a prioridade 1. Porque chamar todo mundo para vir aqui para dizer que a gente não é nem prioridade, então eu vou voltar para minha casa. Levantou e foi embora. Né? Eu achei sensacional, porque realmente assim, a gente percebe como esse movimento, né, a gente está falando de 1960 e pouco, então a gente está falando de uma época de ditadura e tal, então, né, é uma época assim que realmente precisava de um posicionamento forte nessa questão, mas também comedido, porque naquela época existiam exageros, né? Mas eu acho que essa figura dela realmente surge, esse poder dela de fala e tal, surge porque é uma época propícia para isso, né? E eu acho interessante analisar também, assim, ela tem essa força, né, que as mulheres inclusive tinham que ter para ter qualquer carreira em qualquer área,
autoritária, né? Essa coisa de se impor com muita imponência e tal. É interessante a gente tentar olhar para esse lado da questão do ela ser mulher nessa época. Então, quer dizer, imagina o tanto de esforço que ela teve que ter para voltar para os palcos depois de uma gravidez, né? Que ela tinha que parar tudo. Que até hoje as mulheres passam por isso, obviamente, mas acho que naquela época isso era ainda mais complicado, tinha menos facilidades e a sociedade não discutia esse assunto, né? Hoje em dia se discute, olha, gente, seguinte, a mulher tem essa questão, então a gente precisa dividir papéis, a gente precisa discutir esse assunto. Naquela época não se discutia. Então imagina a força que ela tinha que ter, a força de vontade para voltar e não fazer o que seria o mais fácil, entre aspas, para muitas mulheres, e que muitas mulheres acabavam fazendo, e obviamente não dá para julgar nenhuma delas, que é o famoso desistir da carreira, né? Quantas mulheres ao longo das últimas tantas décadas desistiram de carreiras porque teve 2, 3 filhos, não dava aqui, tinha que cuidar das crianças e tal. E ela não, ela seguiu adiante nessa questão. E eu acho que é interessante também pensar nos papéis que ela teve. No teatro, provavelmente, ela teve mais liberdade, mas se você olhar para os papéis da Fernanda Montenegro na TV e no cinema, você tem uma repetição muito grande de papéis em que ela foi graças ao talento dela que ela teve algum destaque. Mas ela seria só, tipo, entre aspas, né? Só a esposa, Então, assim, ela não era... Ela tomava o protagonismo pra si, ela né? ela colocava pra ela, alguns ela foi protagonista, teve também a sorte de ter sido uma protagonista mulher nessas várias épocas, mas se você olhar pra alguns, por exemplo, como o Eles Não Usam Black Tie, ela não é a protagonista. Sim. Ela faz a esposa, sabe? Tem várias novelas em que ela faz... Sabe, assim, claro, depois de um tempo ela se transformou na atriz que ela é, e aí ela passou a ser protagonista mesmo em alguns momentos, mesmo quando pouquíssimas mulheres protagonizavam filmes e novelas, etc. Mas se você olhar para vários papéis, você vai ver essa repetição da dona de casa, sabe, da mãe, da esposa, que é o que cabia por conta da época e que hoje muita gente questionaria, falaria, gente, por que ela não pode ser, né, ter tais e tais papéis, ter papéis mais relevantes ou não ficar colocada só nesses espaços, né? Então é interessante pensar nisso, tentar olhar para a filmografia dela e pensar no quanto hoje uma atriz tem mais oportunidades e tal, e não precisa tirar leite de pedra, que nem ela provavelmente tirou em vários momentos da carreira dela, para poder se provar e gritar pro mundo e falar, pelo amor de Deus, eu sou capaz desta pemba, então deixa eu fazer isso aqui. E uma situação que eu acho mais incrível nessa época, principalmente, é que essa luta, essa prova e tal, se dava unicamente pelo talento, né? Porque assim... Exatamente. Precisava de oportunidade para mostrar o seu talento. E daí eu acho que isso é muito relevante, né? E daí eu vou até trazer aqui, porque o Vitor até falou pra gente que ele tem lá a entrevista que ele fez com ela, e o que mais me chamou a atenção na sua entrevista com ela, Vitor, foi como ela é uma pessoa humilde, como ela gosta também de compartilhar, né? Porque tem um momento que você fala assim, bom, então é isso e tal, a gente conversou aqui e tal, e ela fala assim, eu falo demais. Caraca, você tem que falar muito mais, minha filha. Eu, por mim, ficava uma hora com essa mulher conversando, né? Ela é incrível mesmo, é de uma humildade, de uma generosidade, assim, porque eu cheguei pra entrevista, obviamente ela não me conhecia, não sabia quem eu era, perguntou o que era o Cine Vitor, eu expliquei, um site, tem canal no YouTube, e ela, legal, vamos lá, vamos conversar. E aí, quando eu comecei a entrevista, eu já tinha, claro, pontuado algumas questões que eu ia perguntar pra ela, e ela fala do Oscar, quando ela começa a falar, eu nem tinha perguntado ainda, eu nem precisei perguntar, porque ela gosta de contar história. E aí, eu ouvi a Fernanda Montenegro contando história, eu ficaria ali quieto, não tinha que perguntar mais nada, só esperando ela falar o que ela quisesse, né? E de uma sinceridade também, de falar da arte dela, do trabalho dela. Essa questão do talento é muito importante, foi muito importante. Hoje em dia, a gente vê que qualquer um é famoso, né? É famoso no Instagram, porque tem 1 milhão de seguidores. Mudou o conceito do famoso, né? Pra mim, famoso é a Fernanda Montenegro. É uma pessoa que eu admiro desde sempre, que eu conheço ela por conta da televisão, do cinema e do teatro.
E aí sim, uma pessoa famosa. Agora você tem outros tipos de famosos, então, que às vezes nem tem um talento, tem lá o seu dom de fazer um post, sei lá, qualquer coisa. Não quero falar mal do trabalho dos outros, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas um ator que tá ali se mostrando e lutando para mostrar a sua arte, e aí ele consegue um destaque maior merecidamente, às vezes muito mais merecidamente, porque a Fernanda é uma trajetória muito bonita o que ela fez. E realmente eu concordo com o que o Dani falou, essa coisa ela foi fazendo papéis muito parecidos, e aí até ela se mostrar quem ela é, o talento que ela tem, e hoje ela faz uma ponta num filme, ela é a grande estrela do filme, porque ela rouba a cena de qualquer um, não que a outra pessoa que está do lado dela não seja talentosa, não é isso, mas é que hoje ela é a Fernanda Montenegro, então ela carrega esse peso em qualquer trabalho, né? Inclusive no Beijo no Asfalto, que é o filme do Murilo Benício, que é eles estão lendo a peça e vão encenando, ela tá ali no meio com vários atores numa roda, mas é obviamente ela que se destaca, primeiro pelaquela voz dela maravilhosa, ela lendo o texto, e por ter a história, inclusive, da peça. Eu lembro também do filme Boa Sorte, que ela fez com a Débora Seco, da Carina Jabor, que é um filme que eu gosto muito também. Ela faz uma participação, né? Acho que ela é a avó da Débora Seco, e ela faz, acho que são 2 cenas, mas são 2 cenas que são maravilhosas. E ela conta, a Débora Seco contando que estava super nervosa, porque, óbvio, ia atuar com a Fernanda Montenegro, e a Fernanda Montenegro falando que estava super nervosa também, porque para ela é um trabalho e ela fica nervosa toda vez que ela vai atuar, né? E eu conheço algumas pessoas que já trabalharam com ela, fizeram propaganda e até alguns filmes, que ela é super generosa. Ela chega e fala pro diretor e fala: o que você quer de mim? Me dirige. Então acho que tem essa humildade, essa generosidade de se entregar e de ouvir o outro, né? Tem que ouvir muito também, nessa profissão tem que ouvir muito. Ela sabe que ela é protagonista, ela sabe que ela é a Fernanda Montenegro, mas nem por isso ela vai ser arrogante. Eu acho que ela tá onde ela tá e tem esse grande nome dela também por conta dessa humildade, dessa generosidade dela. Porque se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa que as pessoas não gostam, pode ser muito talentosa, mas se você não tem um bom relacionamento, tanto com o público como com as pessoas que trabalham ao seu redor, você não vai. Porque sempre alguém vai te colocar para trás, porque não vai querer mais trabalhar com você pelo seu jeito, né? Uhum. E ela é maravilhosa. Não, e tem essa questão que você estava falando, tem outra coisa. Ela tem também essa questão da profundidade que ela traz para cada coisa que ela faz, porque as falas dela, as entrevistas dela e tal, sim, elas nunca são rasas, assim. Impressionante como ela consegue trazer algo a mais para aquela questão. Uma reflexão, né? Daquilo. Uma reflexão, exatamente. Até nessa minha entrevista, quando ela fala do Oscar, é muito engraçado o jeito que ela fala, que ela diz que é a primeira vez que ela tá lá, é um mega evento, ela até brinca, tava todo mundo de óculos de sol, eu não entendia que todo mundo ficava de óculos de sol, e aí eu só fui entender quando eu pisei lá, porque realmente, começa à tarde, tá todo mundo vestido de gala. A Sônia Braga também, quando eu entrevistei, ela falou que o Oscar é uma festa de domingo de família. Todo mundo se arruma à tarde pra ficar bonito num domingo à tarde de sol. E é isso, né? Tá todo mundo de gala. E a Fernanda contando que tem limusine, tem essas coisas tem todo um protocolo, teve que ir antes pra fazer propaganda do filme, né? Tem isso também, né? Tem todo um esquema aí de divulgação do filme pra que ele consiga também chegar aí e ganhar uma estatueta, enfim. Então até nisso ela traz uma reflexão, porque ela reflete a maneira como ela vê aquilo que ela tá passando, né? Ela tá no Oscar, na maior festa do cinema brasileiro, a maior premiação, o Brasil inteiro torcendo por ela, mas ela tá lá refletindo, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Como é que eu vou lidar com isso, com essas grandes estrelas? E aí até na entrevista ela fala, na hora, assim, pra mim, ela fala que esse Oscar era da Cate Blanchett. Ela mesma fala, então... Nem ela concorda com a Gwyneth Paltrow, então se a Fernanda Montenegro não concorda, não preciso concordar também, então tá tudo certo. Não, e você sabe que o último trabalho dela que eu vi assim com mais atenção foi, e nem assisti, mas eu vi alguns pedaços, foi quando ela fez agora a novela em 2017, O Outro Lado do Paraíso. Outro Lado do Paraíso. Ela fazia um par com o Lima Duarte e eu fiquei embasbacado assim com... Dois monstros. Né? Mas e como eles tomavam a cena pra eles, assim, era uma coisa de, sabe, eles puxavam toda a atenção pra eles ali. Eu imagino um set com esses dois, deve ser incrível. Nossa, deve ser incrível. O cara que é diretor desses dois, eu não sei o que ele tá fazendo ali, sabe? E o Lima Duarte também tem outro nome, né? Ele se chama Ari Clenis. Ele não é Lima Duarte. Imagina que legal o diretor chamar ele assim, Arlete. O Ari Clenis tá...
Então, vamos lá, entra no lugar que eu vou gritar ação aí pra vocês e tal. Eles engraçado. São muito amigos, ele fala muito dela. Assim. Agora eu fui num set de um curta-metragem que ele atuou, ele fez pouquíssimos curtas na carreira dele, e ele fez uma agora, A Volta pra Casa, eu acho. Vai rodar festival aí do Brasil inteiro. E ele falou muito dela, ele falou muito da relação com ela, que ele quer fazer um outro filme com ela, mais um trabalho com ela. Falou muito da Fernanda e do Manuel de Oliveira, né, o cineasta português, assim. E o carinho dele, assim, foi engraçado que eu tava lá numa casa de repouso em Itaquera, e muitos dos idosos que estavam lá não se ligavam muito que era o Lima Duarte, que estava no meio deles, assim. E ele estava lá também conversando com eles, almoçando, que a cena era um almoço, assim, no refeitório. Acho que eles também, eu não lembro, acho que a equipe também não quis avisar muito para que deixasse as coisas acontecerem naturalmente, né? E ele também muito humilde, assim, muito. Então eu vejo desses artistas que eu já entrevistei, assim, quanto mais velho, mais experiente, não é nem uma questão da idade mesmo, mas quanto mais experiente e mais talentoso, mais humildes eles são, porque eles sabem o lugar deles, eles sabem que eles são bons no que eles fazem, então eles vão tratar bem as pessoas ao redor da equipe e também da imprensa, né? Então é sempre muito bom estar perto de pessoas assim, né? Até porque é uma aula, né? É uma aula, então o Ari Kleines e a Arlete são grandes nomes. Como é que é a fama na sua vida, Fernanda? Eu ignoro. É ignorada. Você tem que ignorar, porque senão você se atrofia. Nada é seguro. Você faz uma coisa boa hoje, amanhã você não faz, acabou a fama. E se você prestar muita atenção no positivo dessa nossa profissão, você tem que levar também muito a sério quando não é positivo. Aí vira um inferno, porque você tem uma trajetória para cumprir na vida, né? por vocação. Então, melhor. Olha, independe, não sou eu. Isso não sou eu. Eu tava pensando na questão do teatro mesmo, assim, sabe? Porque são atores que, por mais que tenham feito TV e tudo mais, e eu acho que o cinema também tem essa coisa sabe, de exigir essa ouvir o outro e estar presente e tal. Eu acho que o teatro é a base, né, pro ator entender a importância de prestar atenção e de, sabe, ser muito mais altruísta e olhar menos pra si mesmo, né? Então eu acho que é muito isso. Provavelmente é o teatro que dá essa dimensão do quanto é importante você olhar pra quem tá te vendo, olhar pro, né, trabalhar em conjunto, porque no teatro não tem jeito, você sair de cena, você tem que estar tudo muito calculado, porque você sai lá do palco, você tem que entrar no horário certo para dar a deixa e tal, é tudo muito demanda, né, mais ensaio, mas também mais compreensão da importância do outro, né? E eu acho que é muito isso, assim, e dá pra gente ver, mesmo a gente que é mais leigo, né, que enfim, não atua, quando você vê atores que são só da televisão, por exemplo, que não tem experiência de palco, que não tem experiência, às vezes, nem do cinema, e aí você vai ver que é daí que vem a coisa, eles estão tão preocupados consigo, né, consigo próprios e com, sabe, com, eu preciso atuar desse jeito e tal, que eles esquecem de olhar pro outro. E eu acho que, né, quando falam, né, da Fernanda de ser generosa, é justamente isso, é se entender como parte de uma engrenagem em que toda a engrenagem é importante, eu preciso trabalhar para que essa engrenagem toda funcione. Sim. E não para que eu me saia bem. Exatamente. E elas conhecem muito bem tudo isso, né? Então, não tem por que não tratar bem também um ator novo que tá chegando, ou até ensinar para ele, né? Eu vi uma entrevista dela em que ela fala sobre isso da questão do cinema, né? Porque ela fala isso, assim, não tem como fazer um filme bom se eu não tiver um diretor para que eu possa trocar, ou para que ele possa me instruir ali, qual é a visão dele e tal. E aí ela conta algumas histórias de filmes que ela participou e tal, em que ela achava muito legal essa questão, né, de tipo assim, o diretor chega e expõe mais ou menos qual que é a visão que ele quer para aquele filme, e aí ela consegue captar a visão dele, e a partir disso ela constrói uma nova narrativa, constrói uma nova visão para sua personagem. Então isso é muito legal. Acho legal também a gente destacar que a Fernanda, né, já ganhou vários prêmios e tal, mas eu acho legal da gente destacar o seguinte: ela já ganhou Emmy,
ela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Atriz, ela ganhou em 2013 lá com Doce Mãe. O Festival de Berlim, ela ganhou o Urso de Prata de Melhor Atriz com o Central do Brasil em 98. Que ganhou melhor filme também, né? O Urso de Ouro. Exatamente, que ganhou o melhor filme. Na época também, em 98, ela levou o Prêmio National Board of Review, também como melhor atriz. Que é um prêmio super importante, né? Escolher a melhor atriz do ano. Críticos americanos escolherem ela é muito importante isso. É muito, muito, muito honrado. Exato. E ela é a única atriz brasileira que pode dizer que ela foi indicada a melhor atriz em 99, né, por Central do Brasil no Oscar. Também foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz em 99 também. Então, assim, é uma atriz que, além de ter um currículo invejável, ela também tem essas premiações que comprovam esse currículo, né? Porque às vezes a pessoa até pode estar lá e tal, mas o fato dela ter ido, dela ter se apresentado lá e tal, então isso é muito importante para ela como atriz, mas também um reconhecimento do mercado nacional. Sabe um negócio que eu achei muito interessante? Eu acho que até foi, eu tô confundindo agora, mas acho que foi justamente na entrevista para você, Vitor, que ela comentou muito rapidinho sobre o código de atuação dos americanos. Ela fala assim, os americanos têm um código muito específico, né? É verdade. E a gente às vezes fica viciado, entre aspas, nesse código por ver muitos filmes americanos e esquece de prestar atenção de como que existe nuances, uma né? nuance, uns detalhes que fazem parte, que são muito específicos da atuação no Brasil. O americano é essa indústria, né? Eles têm essa indústria, tem uma coisa muito forte também, né? É meio que... É como se fosse a televisão aqui, né? Tudo, quando você falou também essa atuação da TV, a gente percebe muito um ator que é só de televisão. Porque é aquilo, ele grava 30 cenas no dia. Aqui ele tá chorando, de repente ele tem que estar rindo e ele tem que estar vivendo outra coisa, tudo no mesmo dia. Então é muita coisa. Eu acho que Hollywood é muito isso também. É um produto, é uma indústria que tá ali, então você tem que atuar desse jeito e tem realmente esse código. É isso, é assim e tal. E lá também tem o cinema independente, enfim, mas aqui também tem essa questão mais da guerrilha do cinema, né? A gente tem que lutar e talvez o ator se esforce mais e vai procurar também uma outra maneira de desenvolver uma técnica aí pra mostrar o seu talento também em algum filme. Não, mas eu acho que tem também, assim, claro que essa coisa do método, né, lá do Stanislavski e tal, todo mundo usa, todos os atores devem aprender e é tudo muito misturado, mas a sensação que eu tenho, e eu pensei nisso depois que ela falou dessa questão do código, é que quando a gente comenta, só pra fazer um comparativo, sem querer comparar, eu falei brincando no começo da Meryl Streep, eu acho que se você pega, por exemplo, a Meryl Streep com as grandes atuações dela e você pega as grandes atuações da Fernanda Montenegro, eu acho que a Meryl Streep tem uma coisa um pouco mais de corpo, né? A coisa do método, ela incorporar, mas como se fosse essa incorporação tá literalmente no corpo. E a impressão que eu tenho quando eu penso na atuação da Fernanda Montenegro e de grandes atores brasileiros, tipo o Lima Duarte, por exemplo, eu acho que tem algo um pouco mais emocional, é como se, não sei se faz sentido, mas é como se o corpo acompanhasse uma espécie de alma, sim, e aí esse personagem ele tá mais na alma, então ele é mais emocional, mas ao mesmo tempo o brasileiro não que nunca vai ter, mas dificilmente você vai ver numa atuação no Brasil, especialmente e principalmente pensando em cinema, semelhante ao que a uma Meryl Streep fazendo a Margaret Thatcher, sabe, esses caras que imitam totalmente as pessoas. É interessante. Não sei se faz sentido isso pra vocês, mas eu acho que pra mim isso entra, assim. Claro que se a gente pensar, por exemplo, lá no que o Daniel Oliveira fez com o Cazuza, é um pouco mais, talvez, americano em algum momento. Mas não sei se faz sentido essa comparação, mas eu acho que é interessante pensar. Quando ela atua, parece que ela atua mais com a emoção e o corpo continua sendo o corpo dela, entendeu? Não sei se faz sentido isso. Pra mim faz, e eu acho que tem a questão da vivência também. Quando ela tá não que os outros não tenham passado dificuldade, enfim, mas tem muito essa coisa da indústria. Quando a Fernanda Montenegro faz um Central do Brasil, ela realmente está vendo o que é o Brasil. Quando eles vão pra gravar fora do Rio de Janeiro, quando eles vão filmar fora do Rio, até no Rio mesmo, né? Quando eles filmam na Central do Brasil e naquele prédio, eles passaram por aquilo. O próprio Vinícius de Oliveira, o menino que foi escolhido, era um menino de rua que ele encontrou ali. Ele encontrou no aeroporto engraxando o sapato do Walter Salles. E ela agradece muito ele. Ela fala muito que esse filme não existiria se não fosse o Vinícius. E o Walter ele só começou realmente a filmar quando ele tinha o menino que fazia o Vinícius.
que era o Josué, né? Acho que era, não lembro agora o nome do personagem, Josué, mas é o Vinícius. Então, eu acho que tem essa coisa também de você ter essa vivência do local. Eles estavam lá em loco, naquele local, naquela pobreza, naquela tristeza. Então tem também, acho que muito mais a emoção também te abala naquele momento, e isso com certeza entra pra sua atuação. Não que seja diferente de interpretar uma Margaret Thatcher também, que a Meryl Streep deve ter estudado muito pra ter feito aquela personagem, que ela faz muito bem, mas é uma coisa mais técnica com certeza. A própria Andréa Horta, uma brasileira que faz Elis Regina, é completamente técnico aquilo também. E aí a gente já vê, quando tem Minha Fama de Mal, que é o Erasmo e o Roberto, já não tem a questão da caracterização, eles não se preocuparam em que eles ficassem parecidos, né, fisicamente, com o Erasmo e com o Roberto. Colocam um cabelo ali pro lado, aquela coisa, mas não tem grandes transformações, e é mais na atuação natural mesmo do ator para passar a essência daquele personagem. Tanto que o Chai Suede passou, sei lá, meses com o Erasmo, aprendendo e tocando com ele, enfim. Mas eu acho que isso que você falou faz muito sentido, sim, da emoção. No Brasil, eu acho que tem muito mais a questão da emoção, do emocional, que aí carrega aí pro lado corporal, e aí vai pra técnica, e aí traz tudo junto de uma vez só. Eu achei interessante isso que você trouxe, Dani, pelo seguinte: pela técnica de interpretação ela ser muito forte, né, nos Estados Unidos, e a gente ter aqui ainda essa coisa muito mais teatral, né, que a gente percebe, e até como o próprio Vitor trouxe pra gente aqui, falando sobre as dificuldades de se fazer cinema e tal. Então, assim, eu achei interessante isso que você trouxe, porque além de perceber que existe esse método por trás da interpretação americana, e aí você tem atores que acabam saindo um pouco, sabe, dessa curva comum, vamos dizer, do método, né? Que daí é uma Meryl Streep, nos bons tempos de Al Pacino e tal, né? Aqueles caras que realmente fugiam um pouco disso. Aqui, por a gente ter essa questão mais emocional, como você trouxe, às vezes a gente consegue inclusive perceber mais quando a atuação não está sendo boa, porque talvez a pessoa não tenha todo esse range emocional que um grande ator tem, né? Porque daí ele não consegue se apoiar tanto na técnica, e daí quando ele vai se apoiar na parte emocional, ele também não consegue, porque então assim, a técnica que poderia ser uma certa muleta para ele conseguir levar, por ele não ter esse lado emocional, ele acaba ficando muito mais mecanizado. Então quando a gente percebe que o filme não tá bom porque o ator tá mecânico, porque, sei lá, a interpretação não tá legal e tal, a gente percebe muito disso, assim, como essa emoção, ela não grudou, né, no ator e no personagem, sabe? Claro, aqui também tem muita técnica. Sim. Tem muito preparador de elenco muito bom. A Fátima Toledo é o nome mais conhecido. Eu lembro de uma história do Praia do Futuro, do Karim Ainus, que o jesuíta contou na entrevista, que ele vai visitar o irmão dele, Wagner Moura, em Berlim, né? Para ele fazer esse mergulho, a Fátima Toledo mandou o jesuíta, antes das filmagens, fazer a mesma coisa que o personagem faria, e fazer tudo sozinho. Você vai estar na sua casa, você vai comprar passagem sozinho, você vai pegar um avião sozinho, e você vai chegar em Berlim sozinho, sem o endereço, e vai procurar fulano de tal. Então tem que passar por isso. A Fátima Toledo é muito conhecida por resgatar essas emoções, né? De colocar os atores pra sentir na pele. Então tem muita gente que fala que nunca mais quer trabalhar com ela, porque, enfim, que ela vai muito a fundo, ela é muito, muito densa, né? E tem ator, tipo o Wagner Moura, que ama trabalhar com ela e diz que quer trabalhar sempre com ela. O Clemens Schick, que é o ator alemão que faz o Praia do Futuro, diz que nunca mais quer olhar na cara dessa mulher, porque ele não gostou do método dela, porque achou ela muito rigorosa, né? Mas a gente também tem as técnicas aqui, claro, de vários. Sérgio Pena, também outro preparador de elenco aqui, que muito ator... Aliás, essa função existe, claro, aqui no Brasil, né? Nos sets também, mas eu acho que a emoção também conta muito, sim, na hora dessa transformação aí na atuação. Eu acho que, assim, é uma coisa muito sutil, e claro que ela pode variar, e pode ser que eu esteja falando isso e que essa percepção não faça parte de mais ninguém. Mas quando eu tava explicando, é basicamente assim, a atuação da Fernanda, ela é do sentimento pro corpo. E em muitos atores ela é do corpo pro sentimento. Né? Exatamente. É um caminho inverso, e é uma sutileza, não é nada que você vai ouvir o filme falando, oh meu Deus, do corpo para
né, depois de pensar a respeito que você chega a essas claro. Conclusões. Então é mais uma percepção mesmo, que claro, pode variar, acho que também não tem que... É mais essa dualidade, né? Se pensar, tipo, a realidade do Brasil e a realidade de grandes atrizes tal de Hollywood e tudo mais. E aí, só pra... Vocês estavam falando de questão de atuação, vamos fugir um pouquinho da Fernanda Montenegro, mas vocês estavam falando disso e eu vi uma cena há poucos dias, assim, na minha casa, que na hora eu bati o olho e falei, gente, que loucura, assim, como dá pra perceber que o ator é cru, sabe? E com todo respeito a ele, mas você tá nomes aqui. Eu tenho visto, que é bem na hora da janta e tal, eu acabo vendo uma novela que chama Verão 90, que tá passando na Globo. E tem... É da 7, né? Bem na época, na hora que eu vou, tipo, entre Nossa, eu já assisti uns episódios de chorar esse negócio, cara. Você acha ruim? Nossa, eu acho muito legal. Eu acho divertido, assim, uma bobagem divertida. Eu gosto da temática, né, que traz essa coisa dos anos 90. A temática é legal, mas assim, nossa... Não, é uma bobagem, mas assim, eu não fico vendo, enfim, mas eu acompanho porque eu tô na hora que eu vou jantar e tal, então... Fala a verdade, que fica assistindo. Não, e aí, na hora, tava, tipo, acho que é Rafael Witt o nome do ator. Sim. Esse mesmo. Ele tava, tipo, sofrendo porque ele tava preso e tal. E aí, sabe quando você fala? Eu falei, meu Deus, que atuação fraca, sabe? Mas tudo com todo respeito, o cara é novo e tal. E, enfim, talvez não tenha tanta experiência. Mas, tipo, eu reparei fraca, isso. Como cara. Era fraca, tava fraca. E aí depois eu fiquei pensando, coitado no bom sentido, né, dele. Ele tá atuando quase o tempo todo, ou uma boa parte da novela. Ele tá com a Dira Paz e o Jesuíta Barbosa, que faz o irmão dele. E os dois são muito bons. Mesmo numa novela que não exige tanto, você vê que a Dira Paz consegue fazer com naturalidade o que ela precisa, e o Jesuíta Barbosa tá canastrão de uma forma... Ele sabe que ele tá sendo canastrão, né? Acho que ele tá lá falando, deixa eu fazer isso aqui. Porque o cara também realmente passou por essas coisas, né, com grandes filmes, e daí ele vai lá fazer uma novela, ele tá... E é a primeira novela dele, né? Acho que é a primeira novela dele. Acho que ele fez alguma... Já fez série, mas novela é a primeira... Cara, né? 6 meses trabalhando numa obra, é a primeira dele. Isso, E aí, enfim, mas só pra comentar isso, como você percebe mesmo, a naturalidade com que esses atores que têm uma experiência com cinema e com teatro, provavelmente, pelo menos a Dira Paz acho que deve ter bastante com teatro, e aí esse menino que não tem tanto, você vê no olho que ele tá, que ele não consegue essa expressão. Não, mas é tipo, assim, se fosse eu estaria fazendo igual, que eu também devo ser um péssimo ator, mas tipo... Isso prova o quanto ele é ruim. Que tipo, ele é igual a mim, né? Que eu nunca tô. Brincadeira. Não, mas assim... Tô precisando de ator aí pra um curta de um amigo, hein? Quer fazer um teste, eles tá precisando de pessoas aí. Não atores, quer. Aí, Daniel, aí a oportunidade. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer e com certeza ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Quando você estiver cruzando as estradas do seu caminhão enorme, eu espero que você lembre que fui eu a primeira pessoa a te fazer botar a mão no volante. Também vai ser melhor para você ficar aí com seus irmãos. Você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo. Dora. Quando você pega, sei lá, uma participação breve da Fernanda Montenegro num filme ou numa novela, ela já apareceu em algumas novelas, acho que só tipo assim, né, nos primeiros capítulos ou uma coisa muito breve. E você fala, nossa, você sente o peso e tal, você sente a emoção. Eu imagino que seja muito por conta de justamente tanto chão, tanta experiência, ela consegue... Ela faz aquilo com naturalidade. E levar a naturalidade, e isso eu não sei explicar, mas é uma coisa assim que a pessoa, ela transmite a emoção que ela precisa de acordo com o que o texto apresenta, né?
E isso até melhora o texto. Eu acho que um grande ator tem a capacidade até de fazer com que o texto soe melhor, mesmo que nem sempre seja bom, mesmo que não seja um texto bom, né? E aí eu ia até perguntar pra vocês, assim, vocês acham que, apesar de toda a biografia dela, apesar de todos os filmes que ela já fez e tal, vocês acham que realmente, assim, o grande filme da vida dela, tô falando da parte de cinema, porque ela tem muita coisa de TV, né, tem outras, tem teatro e tal, mas vocês acham que o grande filme cinematográfico da vida dela, assim, foi realmente Central do Brasil, por tudo que significou? Porque ela teve atuações muito boas também em outros filmes, né? Mas eu acho que Central do Brasil foi um filme meio que construído, assim, para um perfil que se encaixava muito com o dela. Né? Eu acho que sim. Acho que pela repercussão do filme, né? Também aqui no Brasil e fora, mas ela fez também grandes filmes. Eles Não Usam Black Tie, O Que é Esse Companheiro, ela faz O Alto da Compadecida, que eu acho ela incrível. O Outro Lado da Rua, que ela atua com Raul Cortez, ela ganhou muitos prêmios também com esse filme. Tem O Redentor, Casa de Areia, que eu adoro, que é do Andrucha também, ela faz com a filha dela. Mas eu acho que o Central do Brasil é o filme que, quando a gente fala Fernanda Montenegro cinema, eu acho que é o Central do Brasil, até por ser mais recente, digamos, do que Eles Não Usam Black Tie, mas pelas indicações, pelos prêmios, e eu acho que talvez tenha sido o filme que botou ela na boca do povo, assim, de todos os cantos. Às vezes alguém só não conhecia ela muito, ou não sabia quem ela era, então o nome dela estava sendo muito citado, muito tempo, que ela começa ganhando em Berlim, e depois ela vem o ano inteiro ganhando até finalizar no Oscar. Então eu acho que Central do Brasil é o grande filme aí, apesar de ter obras importantíssimas, tanto para a nossa história, como para a carreira dela, como para a atriz também, como ela atuando no filme, mas o Central do Brasil, ela é o grande filme, sim, que ela carrega. E de todos esses que você citou, ela coprotagoniza uma boa parte. No Eles Não Usam Black Tie, a gente poderia dizer que ela é uma coadjuvante, né? Ela teria que ganhar o Oscar de coadjuvante por esse filme. O Central do Brasil, ela é a protagonista mesmo, assim, não dá... Claro que dá pra analisar como um coprotagonismo com o Vinícius de Oliveira, mas eu acho que não tem jeito. Ela é a história dela, ela é a protagonista. O filme é dela, apesar de ter essa história de que era fundamental essa criança ter esse entrosamento com ela e ser muito, muito bom ator, mas o filme é dela. A história, na verdade, é dela ali. A gente vê todas as nuances dessa mulher e como ela muda ao longo do filme, né? Ela começa até meio escrota, o negócio das cartas, e como ela se entrega para esse carinho que ela tem, esse afeto com essa criança, que ela vai até a casa dele, muito longe, de ônibus, para resolver a vida dele, né? Então acho que é dela, o filme é dela. Cara, esse Central do Brasil foi um filme feito com 2 milhões de dólares. E ele teve uma receita de 22 milhões de dólares. Tipo, é um filme que teve mais de 10 vezes o valor dele. É incrível o sucesso desse filme. E muito por conta do lado do Oscar, né? Assim, sim, sem dúvida. É indicado, você começa a ter mais a questão dos festivais e tal, né? E ele segue muito atual, eu acho, né? Eu assisti de novo agora na Mostra, no final do ano passado. Remasterizado, né? Nossa, lindo ver. E ela na sala, sendo ovacionada nos créditos, foi lindo demais, assim. Mas o filme é muito atual ainda. Você vê que aquilo ainda podia ser hoje em dia, essa história. Podia ser muito bem se passar nos dias de hoje, porque funciona ainda muito bem no Brasil atual, então... Bom, gente, só pra gente fechar aqui o papo sobre Fernanda Montenegro, eu acho legal da gente falar um pouco sobre o que tá vindo aí. Pra quem não sabe, recentemente, no começo agora de fevereiro e tal, metade ali, né, de fevereiro, a Fernanda Montenegro tava gravando cenas lá pra nova novela das 8, que agora é novela das 9, né? Das 9. E ela se sentiu mal, ela tava na região central do Rio Grande do Sul, gravando justamente para a nova novela das 9 aí, que é A Dona do Pedaço, do Valcir Carrasco. E aí ela foi internada e tal, e aí ficou aquela coisa, né? Porque a gente tá falando de uma atriz de 89 anos. Então ficou aquela expectativa de, putz, como que será que ela tá e tal. Mas ela acabou saindo alguns dias depois, foi pra casa, tá se recuperando. A Globo, inclusive, bateu o martelo por uma decisão recente aí, dizendo que eles iriam usar alguma dublê pra fazer algumas cenas dela, assim, de costas e tal, sabe? Tem cenas que, obviamente, que não vai ter como, eles vão ter que esperar ela, porque, como a gente sabe, produção de novela é muito caótica, ela é muito frenética.
frenética, precisa estar toda hora gravando alguma coisa, e quando um ator, uma atriz, né, acaba tendo algum problema de saúde, alguma coisa assim, a novela inteira às vezes para. Então, para eles continuarem, né, com a questão da gravação, eles iam usar alguns dublês ali. O quadro que ela teve foi um quadro de desidratação, mas ela está se recuperando. Ainda não encontrei notícias de que ela voltou para as gravações, então acredito que ela ainda esteja se recuperando. A gente está falando de novo, né, de uma atriz idosa que tem todo esse talento ainda para entregar para gente. Eu achei muito linda uma frase de uma entrevista que ela falou, que perguntada sobre a arte, né, de atuar e tal, eu até trouxe essa frase aqui, que foi ela que falou, né, que ela disse que o ator é um viajante das almas. Essa frase nem é dela, ela pegou emprestada também de um ator francês e tal, e o que vem por trás dessa frase é justamente a questão do ator, ele poder incorporar ali várias personalidades, várias pessoas, de questões, de pontos de vista diferentes e tal. Então por isso que ele é um viajante das almas, né? Porque ele consegue ir passando de almas em almas, de personagens por personagens, ficando ali com aquilo dentro deles, traduzindo aquilo pro corpo deles, assim. Então é uma profissão muito bonita, realmente, da gente observar. E eu tô falando isso porque durante essa entrevista que ela estava falando sobre essa frase, ela falou que a gente é tudo aquilo que a gente foi. E aí ela falava isso, que bom, hoje eu sou tudo aquilo que eu fui no meu passado, e eu sou o meu presente, e eu sei que o meu futuro é curto. E eu achei isso tão bonito dela, sabe, olhar para isso com essa maturidade, porque uma pessoa de 89 anos reconhecer que, sabe, ela sabe que a vida dela não tem um futuro longínquo, né? Então é uma questão muito lúcida, assim, é uma pessoa que tem muita lucidez do que ela tá fazendo. Então eu acho muito bonito dela ainda tá trabalhando, dela ainda tá aceitando projetos, dela saber que ela é aquilo que ela fez lá atrás, dela saber que ela precisa do hoje, né? Ela precisa se concentrar no hoje. E aí, junto isso com uma outra notícia de que ela aceitou, né, um convite do Breno Silveira para fazer um filme novo que se chama, ela vai viver, na verdade, a Dona Vitória. É um filme aí que está sendo feito e tal, que já foi feito, enfim, não sei. Mas o nome do filme vai ser Dona Vitória, ela vai vivenciar a Dona Vitória, então é um filme feito, construído, pensado na Fernanda Montenegro. E a história eu achei muito interessante, porque é a história de uma aposentada que desmontou uma quadrilha carioca a partir de imagens da sua janela. Eu achei isso sensacional, assim, a forma como a ideia do filme, e por ser a Fernanda Montenegro. Então eu imagino que seja um filme muito tocante, sabe? Tô muito curioso pra ver esse filme também. Imagina a atuação dessa mulher nesse filme. Já. Pois é. E aí tem o filme do Cláudio Assis, que deve sair esse ano. O Piedade, né? Ela faz uma dona de um boteco da praia. Tem o do A Vida Invisível do Karim Ainous, né? Que já deve estar tudo, enfim, com certeza tudo gravado, né? Que ela é uma participação nesse também, mas, né, a gente já sabe que ela vai se destacar aí com certeza no filme. Então, aqui nesse do Karim Ainous, aparentemente a história é sobre ela, como uma mulher que viveu uma vida meio invisível e tal, enfim, vamos... Mas é que ela é mais a personagem jovem que ela, né? Acho que ela não é a principal nesse filme. Entendi. É sobre ela, mas acho que quem vive é a Carol Duarte. Carol Duarte, E tem também um filme que ela vai fazer a Lina Bobardi, que é a arquiteta, né, que fez o MASP e tantas outras obras. Daí vai ser ela fazendo a Lina Bobardi mais velha, e a Fernanda Torres fazendo a Lina Bobardi um pouco mais nova. Então é interessante. Acho que elas já fizeram já teve vários, né, filmes que elas foram atuaram, a mesma pessoa, né, mais jovem, mais velha e tal. Ou, enfim, e também até em vários papéis elas foram também mãe e filha, né? Incluindo o Casa de Areia, que é um dos grandes filmes que ela fez. Mas é legal que tem filmes aí pra sair, né? Tem o Juízo, né? Do Andrusha Waddington. Sim, o Juízo do Andrusha também. Que o roteiro é da Fernanda Torres, mas a Fernanda não tá no filme. Ela é roteirista do filme, mas ela não tá no elenco. Agora a Fernanda Montenegro é a protagonista. Não, acho que é também uma participação. Eu sei que é um filme meio em família, assim. Eles filmaram na fazenda da família, porque é uma coisa meio suspense, meio terror, um acerto de contas, de uma história de uma família. E aí tem a Carol Castro
Castro, tem o Felipe Camargo, e se eu não me engano tem o Criolo também, que faz uma participação no filme. Então, e é legal essa coisa, porque ela sempre foi, né, de fazer obras em família, né? Os filmes com Andrucha, as peças todas com o Fernando Torres, tudo muito em família. Isso é muito legal, né? Assim, traz nessa... Dá pra gente sentir a proximidade de todos, né? Você estava falando, Rafa, da questão dela ter ido pro hospital e tudo mais. Foi alguns dias depois da morte da Bibi Ferreira. Sim, e verdade. eu acho, só pra um paralelo bonito, que eu achei muito bonito quando eu vi uma entrevista da filha da Bibi Ferreira na televisão, porque a Bibi Ferreira é alguns anos mais velha que a Fernanda Montenegro, né? E a filha dela falou que ela, tipo, morreu, assim, de uma maneira bastante tranquila, né? Assim, dormindo e tal, em casa, do jeito que ela queria. E dela fala, ela viveu a vida que ela quis e fez tudo que ela quis, né? E eu acho muito bonito isso, que eu fiquei pensando, poxa, foi praticamente na mesma semana que uma mulher fenomenal, uma das grandes atrizes do Brasil, faleceu de uma maneira bonita, que eu acho que a gente pensa que todo mundo deveria, né? Tipo, depois de ter feito tudo que quis na vida e tal. Teve, tipo, a tragédia lá do Boechat e de crianças no clube do Flamengo, né? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, como que é louco isso, né? Tipo, tem gente que vive a vida que precisava e morre do jeito que todo mundo gostaria de morrer, que é, né, feliz, com uma idade avançada, tendo feito tudo que queria ter feito, tudo que precisou fazer da vida, né? É interessante isso, como que, enfim, a gente pode torcer para que todo mundo tenha esse tipo de vida, né? Essa coisa de viver a vida que merece, expor seu talento pro mundo, enfim, ir embora quando tiver que ir, né? Enfim, e daí fica esse pensamento, dá pra gente pensar nisso e torcer pra que realmente seja assim, que dê tempo da gente ver a novela e esses filmes todos e tal. E de repente daqui a 20 anos, falarem, nossa, 100 e tantos anos, aí ela teve que... Então vamos torcer pra que seja assim. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, pra gente dar aquelas dicas pra você aí que tá aqui esperando, você que quer curtir melhor a sua semana. E obviamente que hoje eu vou ter que começar com ele, o cara que ficou 2 semanas sem dar dica nenhuma pra gente e dessa vez voltou com várias dicas, não é isso, Dani? Você trouxe dicas sensacionais de terras lusitanas ou não? Não, eu trouxe umas brasileiras mesmo, porque eu tava anotado já antecipado. Nem pensei em dicas lusitanas, mas eu não, enfim, eu fui pra alguns compromissos, então não fui passear. Uhum. Aí sei lá, não tem muito o que indicar. Bom, se vocês quiserem, eu posso indicar o Café Almada, que é um restaurante que vende pratos a 4 euros no centro do Porto, que é sensacional, uns PF bom. Mas ó, eu tenho 3 dicas para as pessoas hoje no Plano Detalhe. Opa! O primeiro é o podcast Pistolando. Eu fiz uma maratona do Pistolando e anotei aqui para ir dando as dicas aos poucos. Eu já indiquei várias vezes o Pistolando, eles, sei lá, vou depois passar para eles e falar, gente, me adorem que eu fiquei indicando vocês. Mas o Pistolando, eles fizeram o episódio 13 deles sobre o Mais Médicos, é sensacional e explica um monte de coisa super interessante sobre o programa Mais Médicos, como foi. Ele foi feito na época que os médicos cubanos saíram e tal, foi nesse calor que ele foi gravado, mas eles explicam muito detalhadamente e de uma maneira muito boa o princípio, o objetivo e para que serve, enfim, todas as questões que envolvem o programa Mais Médicos. Então fica aí a dica para quem quiser entender direito, para, sei lá, discutir legal com o seu tio Bolsominion no churrasco, talvez seja uma boa. Então fica a dica aí. Eu vou indicar também um stand-up que tem na Netflix. A Netflix tem um programa que chama Comediantes do Mundo. E aí tem vários stand-ups de pessoas do mundo inteiro. Eu não vi todos, mas é o episódio 2. É de uma comediante indiana que chama Aditi Mittal, que é, assim, sensacional a comédia dela, a forma como ela faz. Ela faz umas coisas muito engraçadas, ela faz umas referências à cultura indiana que não deixam de ser um aprendizado pra gente, porque você vê, entende o que é um pouco mais da Índia. Aliás, eu acho que stand-ups bons costumam ser interessantes pra gente entender a cultura, né, de um país. E esse mostra um pouco da realidade da Índia e tal. E, ao mesmo tempo, ela é bastante feminista e tal, então ela faz uns comentários
comentários sobre a questão da mulher na Índia, né, que é um país onde as coisas são bastante complicadas para as mulheres. Então fica a dica desse episódio, né, o episódio 2, e quem quiser, tem de comediantes do mundo inteiro, enfim, de tudo quanto é país que você imaginar, mas esse da Índia é espetacular. E tem um que eu vi ontem esse vídeo e eu achei, ele me inspirou muito, assim, porque é um negócio que eu tava pensando que me deu sabe quando dá aquele clique na cabeça e fala, putz, que massa pensar isso e tal. É uma palestra do TED, que a Denise Fraga, inclusive outra atriz sensacional, que ela fez. O título é O que se perde ao ganhar. E ela fala sobre essa questão que é muito típica de atores e artistas em geral, ou pessoas que, enfim, que lidam com áreas que não são realmente lá muito bem pagas, né? E ela fala sobre essa questão do saber dizer não, saber fazer o que precisa para pagar as contas, mas ao mesmo tempo não permitir que isso engula a sua vida e você deixe de se dedicar àquilo que realmente é importante para você. Ela fala sobre as questões dela ter deixado coisas para fazer peças de teatro, de Brecht e tudo mais. E ela fala de um jeito muito bonito, ela fala de um jeito bem doce. Eu acho a Denise Fraga uma atriz muito doce, assim. Eu gosto muito ela é uma das minhas atrizes preferidas e eu gostei muito dessa palestra. Então fica a dica pra quem quiser. É um vídeo rápido de um TED que organizaram em algum lugar do Brasil e tal. E a palestra dela ficou bem legal. Então são esses 3 planos detalhes que eu tô falando, que eu passo pra vocês. Caramba, hein? É isso que foi tempo livre, viu? O cara saiu pra viajar e olha, voltou com 3 planos detalhes. É. E fica 4 se incluir o café Almada lá do Porto. Tem essa também, olha aí. Sensacional, hein, Dani? Muito bom. Tá aí tudo anotado e vai estar aqui links no post desse podcast, né? Pra você que quer clicar, já quer ir ver lá o que o Dani falou, vai estar aqui. Vou pedir pra Bia trazer pra gente também seu plano detalhe. Eu queria indicar Velvet Buzzsaw. É um filme, né, original da Netflix, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. E ele se passa dentro do alto mercado de artes plásticas, com muitos questionamentos, assim, a todos os ciclos da produção artística, né? Desde, assim, passando pelo artista, a galeria que expõe e comercializa a arte, e principalmente a crítica. A história se desenvolve quando uma personagem chamada Josefine se depara com seu vizinho morto e descobre que ele era um artista com uma extensa produção e que havia feito um único pedido, né? Que era que queimassem toda a sua obra após sua morte. Obviamente, isso não acontece e altas aventuras depois disso. Mas o filme, ele tem uma narrativa bem envolvente, assim, né? Que surpreende bastante pra que lado ele acaba indo. Sabe, o filme começa de um jeito e muda completamente a partir do segundo ato. Então, acho que vale muito a pena. Um filme que traz muita crítica também. É muito interessante, achei muito interessante. E uma outra coisa que eu queria indicar também, que não sei, mas talvez seja um pouco nada a ver, infelizmente, é um livro que infelizmente só tem em inglês até o meu conhecimento, mas ele se chama Feminasty, The Complete Guide to Surviving the Patriarchy Without Drinking Yourself to Death. É basicamente tipo, Feminazi, um guia completo de como sobreviver ao patriarcado sem beber até a morte. É um livro bem isso, sabe? É tipo assim, é um livro cômico, escrito pela Erin Gibson, que tem um podcast muito bom também, chamado Throwing Shade. Tá aí uma terceira indicação. Bom, é bem isso que é o título, sabe? Ele é um guia completo pra sobreviver ao patriarcado sem você ter que beber até a morte. É bem isso. É super engraçado, mas cheio de informação. É um livro que eu achei bem foda, assim. É isso aí. Vitor, e você? O que você trouxe pra gente aqui nesse plano detalhe do podcast 311? Olha, eu vou ser muito clichê, porque eu vou indicar o Central do Brasil, porque, primeiro que eu sou grande fã do cinema brasileiro, e eu defenderei cinema brasileiro sempre. Legal. Qualquer filme, comédia, ruim, eu acho que a gente tem que defender o que é nosso produto, porque nós que trabalhamos com cinema, trabalhamos na área, a gente sabe que além um filme para ficar pronto no Brasil é muito trabalho. Mesmo quando ele tem um grande distribuidor aí por trás, mas é uma luta árdua. E de uns tempos para cá eu tenho acompanhado muitos colegas fazendo filmes e eu vejo o trabalho e a luta que eles têm, esse processo de realizar um filme. E não é só filmar. Depois é conseguir uma distribuição, conseguir dinheiro para finalizar o filme, colocar o filme no cinema. Então é muito difícil fazer cinema no Brasil. Então acho que temos que defender o nosso produto, que ainda
ainda não é uma grande indústria, né? Não é Hollywood, mas acho que a gente precisa lutar para isso, para que a gente transforme o cinema e que a nossa cultura continue aí viva. Continue não, que ela volte a viver aí na vida das pessoas, a fazer parte da vida das pessoas. E o Central do Brasil é um filme muito importante na nossa filmografia, é muito importante para o cinema brasileiro, não só pelos prêmios que ele ganhou e pelas indicações aí que ele teve no Oscar, que a gente pegou um ano aí, infelizmente tínhamos A Vida é Bela competindo, que é um filme também lindíssimo, muito bonito, que mereceu ganhar aí o Oscar, mas é um filme, como eu falei antes, também é super atual, tem uma atuação magnífica da Fernanda Montenegro, do Vinícius de Oliveira, tem uma trilha sonora emocionante, que eu acho que é uma música, toda vez que eu escuto eu me emociono e acho que é muito bonita e ela conduz muito bem a história. Um roteiro impecável, a cena final pra mim é uma das mais bonitas da história do cinema, eu acho que aquele texto que a Fernanda faz, ela lê e a voz dela, aquela emoção, a gente sente a emoção da personagem. Então é um filme, se você está procurando entender mais sobre cinema brasileiro, eu acho que é muito importante que você assista várias obras e Central do Brasil é uma delas, com certeza que você vai ter uma noção do que é um cinema brasileiro de qualidade, respeitado lá fora, que muita gente lembra dele até hoje, assim como o Tropa de Elite, os filmes mais recentes também do Kleber Mendonça, da Ana Mui Laerte. São esses filmes dessa nova geração, talvez agora aí vindo Aquários, que horas ela volta e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, mas Central do Brasil é a minha dica aí é o meu plano detalhe. Acho que tá bom já, tá bom pra indicar aí, pra todo mundo assistir. Pô, quem não viu ainda, e também rever, porque vale muito a pena rever, e aí também dá valor ao nosso cinema brasileiro, que a gente merece. Sensacional, tá mais do que bem falado. Bom, eu vou trazer aqui 2 filmes hoje pra você aí que nos escuta. São 2 filmes que vão fugir um pouco, tanto aqui, né, do Brasil, quanto também do cinema americano. Então isso eu acho legal também, porque é legal, né, da gente beber outras fontes aí e tal, e a gente conseguir, de alguma forma, ampliar a nossa visão e entender um pouco mais o cinema como um todo. Bom, o primeiro filme que eu tenho para trazer para vocês é um filme que se chama Old Boy, um filme de 2003. Provavelmente você que é cinéfilo e tal, já ouviu falar ou já escutou esse filme, que é um filme coreano, é um filme que tem inclusive na Netflix. Tenso. Que é tenso, exatamente. Eu fazia muito tempo que eu tinha visto o filme e falei assim, não, deixa eu rever ele, porque, pô, né, queria ver o que realmente tinha por trás dele ali, que de repente podia me inspirar algumas outras coisas e tal. Fui assistir ele e achei um filme, realmente, essa é a questão, é um filme tenso, é um filme perturbador. A linguagem dele, o fato de ser um filme coreano, ele tem um tipo de narrativa que foge muito do convencional. Então isso é muito legal também. Ele tem vários requintes técnicos muito interessantes. Para quem gosta de cinema, eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, principalmente por conta da sua época, né? Então tem aquela cena muito clássica do personagem principal andando, né? E aí ele vai enfrentando algumas pessoas que querem bater nele e tal, e a câmera vem assim num traveling, né? Acompanhando ele num corredor e ele vai batendo e todo mundo ali que aparece ali e tal. Então é muito legal essas técnicas que foram usadas principalmente na época, né? A gente tá falando de um filme de 2003. O roteiro do filme é muito fechado, vai tendo várias pontas soltas ao longo do filme e no final ele consegue amarrar tudo, e é um filme muito, muito provocativo. Então, eu acho que vale a pena para quem principalmente estuda cinema, para quem gosta de um bom filme, acho que vale a pena ir assistir esse filme de 2003. Por que eu tô repetindo o ano? Porque em 2013, 10 anos depois, o Spike Lee resolveu pegar lá o Josh Brolin e a Elizabeth Olsen e fazer o Old Boy americano. E ele não é tão bom. Tá certo assim. Ele, ganhar uma grana. Tá certo. Ele tem essa mania, né? Não, tipo, o Spike Lee, eu acho que ele fez isso pra falar, gente, pelo amor de Deus, deixa eu... Né? Assim, ganhou a grana dele, né, trouxe um ator famoso e tal, tem muita coisa parecida com o filme de 2003, mas já não é a mesma coisa, né, assim, não tem tantos elementos, não tem tantos pontos de virada e tal, como o clássico. Então eu sugiro ir lá assistir o clássico coreano mesmo, onde a galera fala coreano e tal. Qual que é o brasileiro que vai ter versão? O Dois Coelhos, né? Dois Coelhos, tô falando de Dois Coelhos, tem uma versão americana também.
Enfim, vai lá assistir Old Boy, tem na Netflix, super fácil. Se você não quer assistir um filme mais antigo, então vou dar outra dica aqui de um filme espanhol, que é da Netflix. Eu assisti porque eu gostei da capa dele. Olha a Netflix funcionando comigo, né? Era um filme espanhol, eu gostei da capa, eu vi o trailer e tal, achei interessante, fui assistir e gostei muito do filme. Se chama Seu Filho. É um filme espanhol, conta a história de um médico que acaba encontrando o seu filho que foi agredido por um grupo de adolescentes, né? O filho também é adolescente. O garoto é agredido por esses adolescentes e o pai, naquela angústia de tentar descobrir por que ele foi agredido, sabe? Ele começa a tentar resolver o caso meio que pelas suas próprias mãos. Afinal de contas, ele tenta, né, resolver o caso através da polícia, não consegue, e aí ele resolve ele mesmo, eu vou atrás desses caras, porque esses caras bateram no meu filho e tal, porque o moleque entra num estado quase que vegetativo, assim, sabe, tamanha surra que tomou. E aí a narrativa, ela vai se desenrolando de uma maneira muito surpreendente. Tem assim uns pontos de virada também muito bons no meio do filme, no final do filme também. E o filme em si, a forma como ele é construído é pra te deixar tenso mesmo. As decisões que o cara vai tomando, sabe? A forma como... É um cinema diferente, assim. É isso que eu acho legal. Você pega pra assistir um filme espanhol, é uma coisa mais crua, assim, sabe? A música, ela é bem encaixada, ela traz essa coisa de... Sabe, tem momentos de silêncio ali que você não escuta nada. Tem um momento que eu acho muito primoroso, assim, que é um momento que ele vai até a balada em que o filho dele apanhou, e ele fica dentro do carro e ele tá observando uns garotos lá pra tentar descobrir quem é o garoto que bateu no filho dele. E ele tá dentro do carro. Enquanto ele tá dentro do carro, a câmera fica parada como se estivesse no passageiro, fica filmando ele, e aí começa a passar os garotos do lado de fora do carro, os garotos começam a se cutucar, olhar aquele senhor dentro do carro, não sei o que, começam a mexer com ele e tal, tudo isso sem trilha, sem nada, e aí você começa a ficar angustiado com aquilo, sabe? O que você tá fazendo aí? Sai daí, não sei o que e tal. Então, o filme é muito legal, ele tem vários gatilhos ali que dão uma história muito interessante. Então fica meu plano detalhe aqui para Seu Filho, filme da Netflix, e também para Old Boy, filme de 2003, filme coreano que também tem na Netflix. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 311, batemos esse papo sensacional sobre vida e obra de Fernanda Montenegro, falamos sobre a vida dela, falamos sobre as obras dela, sobre o que ela significa para o mercado nacional, um papo sensacional que a gente teve aqui, com a Bia em partes, porque ela não está aqui com a gente, e com o Vitor, que se manteve aqui firme e forte aqui com a gente. Então foi um papo sensacional. Vou deixar meu agradecimento aqui, né, pra Bia, por ela ter participado aqui com a gente. Para quem quiser acompanhar os trabalhos da Bia na internet, basta ir lá no expressario.com.br. Eles têm podcast lá, a Bia faz parte de um podcast, então dá para escutar lá a opinião da Bia, saber o que eles falam muito, né, sobre toda a parte de entretenimento e tal. Então é um podcast muito legal, mais um podcast que fica indicado aqui para vocês. E queria também aqui agradecer a presença do Vitor, que veio lá do longínquo mundo do YouTube para aterrissar aqui no podcast. Queria agradecer sua presença aqui também, Vitor, e pedir, né, para você deixar aí o convite, também passar suas redes sociais, se as pessoas quiserem acompanhar, né, suas opiniões, suas entrevistas, como é que faz. Olha, eu que agradeço, eu adorei participar, ainda mais falar de Fernanda Montenegro, fiquei muito feliz. E Cinevitor, tem o site cinevitor.com.br, tem as notícias, tem as críticas, as entrevistas também estão lá, mas também tem o canal no YouTube, que é só digitar lá Cinevitor, que vai aparecer todas as entrevistas. Também tem, além das entrevistas, tem os especiais em festivais, que eu participo bastante, coletivas, tem os programas especiais,
tem alguns programas também de crítica aí de filme. E as redes sociais é @cinevitor também, no Twitter, no Instagram, e tem a página no Facebook. É um texto que eu tenho pronto já, que eu falo na entrevista agora, parece que tá decorado. Mas é isso. Valeu, gostei muito de participar. Espero que a gente se encontre aí quando eu fizer uns vídeos também, que esse ano eu pretendo mudar algumas coisas aí no Cinevitor, fazer mais vídeos comentando. Vocês estarão super convidados também, então já se preparem. Pô, para sensacional. visitar os estúdios de Cinevitor. que o estúdio, no caso, é a minha casa, né? Uma parede com cenário, mas é isso. Sensacional, cara, sensacional. Fica aí o convite pra galera do Cinemação ir lá visitar você no YouTube. E Dan, muito obrigado também pela sua presença. O Dan é um cara internacional, agora a gente conta com a presença dele, né? Raramente o Dan está aqui com a gente. Eu tento encaixar na agenda, né? Tenta encaixar. Quando ele não tá aqui, o cara tá em Portugal, Islândia, Escócia, tá aí, né? Viajando esse mundão aí. É uma agenda complexa. Eu tô contratando, inclusive, alguém pra cuidar da minha agenda. Mas é isso, eu agradeço todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Bia, também. Valeu. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado de ouvir a gente falar da Fernanda Montenegro e falar mal de outros atores, porque a gente também falou mal de gente, né? E vamos tentar, de repente, falar de mais atores, mais biografias, só que não no próximo podcast, porque tem filme vindo por aí. É isso, eu aguardo todo mundo e até semana que vem. O podcast Cinemação 311 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.